Show me the money. Tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro deste Brasil. Henrique Stetter. Fala, Lucas. Como é que o senhor está? Tô bem. Sentindo maravilhosamente bem, né? Tô bem, ótimo. Por quê? Acordei feliz. Foi só isso? Foi. O que vai acontecer em breve aí? Dar uma passeada, dias? né? Entendi. Dar uma volta por aí, pelo mundão. Vai a gente se empolga mesmo. Vai entrar de férias? Não é aquela baita férias, mas é uma fériazinha aí. Perfeito. Que é uma semaninha? Dá dias contados, quando você entra nos sistemas pra pedir, ele soma 8. Ele soma 8 dias. Perfeito. Você sabe que é uma coisa, né? Pode parecer pouco tempo, né? Mas nesta mesa aqui, né? Um faz a contraparte do outro nas férias, né? É. Então esses 8 dias pra você vão parecer 16 pra mim. Vão doer como 16 dias. Olha, vou Mas te faz falar parte. que Faz parte, né? quando eu saio de férias não é essa a minha intenção. Perfeito, eu sei. Mas iris what it is, é a life, né? Perfeito. Você merece. A gente vai poder acompanhar fotos blogueiras no seu Instagram? Vai, com Perfeito, certeza. ótimo. Alguma coisinha de inteligência artificial pra tirar a galera do fundo, igual da última vez. Esse daí foi um ótimo advento. Muito bem, Henrique. Muito bem. Muito bom. Olha só, o episódio de hoje a gente segue na nossa toada do último, né? Que é falar mais sobre bolsa especificamente no Brasil, mas a gente está tentando abordar com olhares diferentes, né? Então a gente, no passado recente aí, fizemos episódios mais gerais sobre bolsa, né? Porque o tema estava difícil de ser abordado. Mas agora a gente achou um ângulo para começar a aprofundar a conversa novamente. Qual que é esse ângulo? O ângulo de começar a sair um pouquinho do óbvio, de só falar das empresas listadas, do que comprar, do que vender, da situação do mercado. Falar um pouco mais de filosofia, de como encarar as empresas, né? De como investir em ações no Brasil. E de como encarar o momento controverso como atual para a bolsa, né? Como é que a gente pode ir pro second level thinking, como diz o Howard Marks, né? Isso. Não ficar no primeiro ali, vamos pensar diferente. Vamos para a derivada. Exato, é isso que a gente vai tentar fazer em mais um episódio do Stock Pickers. E antes de começar, só lembrando para você, né, que hoje eu recebi inclusive mensagem no direct sobre isso, né? Eu mostrei ali o meu setup de trabalho em casa, galera. Tem uma cadeira igual a sua em casa. Porque você pode ter a cadeira amarela Stock Pickers na sua casa, tá? É fácil, é só você acessar o site da Marelli, loja.marelli.com.br stockpickers, né? E usar o cupom desconto Stock Pickers, você ganha 5 pursa de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, nesse e em todos os produtos do e-commerce da Marelli, tá bom? Então, tem coisa boa. Tem bastante coisa, mas não deixa de levar a nossa cadeira para casa, a SofiTrader, que é a cadeira feita para você que quer game, meu amigo, quer ser feliz nos mercados. Não adianta perder dinheiro e ficar com a coluna zoada. Só perca dinheiro. Faça como a gente faz. Muito bem. Henrique, dito isso, vamos introduzir o nosso convidado aqui? Com certeza. É um cara que foi consideração unânime, né? A gente falou, puta, que cara, gente boa, né? Tinha ido almoçar com ele lá atrás, depois a gente fez um call com ele, o Henrique comprovou a minha tese. É um cara que faz um trabalho diferente dentro da Bolsa, aqui no Brasil, com uma visão... Eu diria que está cada vez mais difícil encontrar pessoas com essa visão realmente mais longo prazista, né? Ele coloca isso até no nome do próprio fundo. Tem performado muito bem, inclusive na janela recente, mas na janela de longo prazo também. Voando. E está aqui hoje conosco para um papo interessante sobre a Bolsa. Ivan Barbosa, da Artica Investimentos. Seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. E para quem não te conhece, eu acho que você já apareceu aqui em outros quadros, né? Acho que sim. Perfeito. Pickers, não, mas só no programa de quinta que não. Então, para quem não te conhece ainda, quem é você no mercado em 30 segundos? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu comecei trabalhando com M&A, que é assessoria em compras e vendas de empresas de capital fechado. Depois de alguns anos nesse mercado, em 2014, eu e meus sócios fundamos um escritório chamado Artica. A gente começou com uma boutique de M&A e em 2019 nós fundamos uma gestora. Só que apesar da gestora ser relativamente nova, a gente tem um fundo antigo. Nós começamos a investir em 2013 com um clube de investimentos. Lá atrás era só capital nosso e era pouco capital, começando pequenininho.
E foi crescendo ao longo do tempo. Quando a gente montou a gestora, nós convertemos o clube de investimentos num fundo de ações, que é o Arctica Long Term. E hoje a gente já tem bastante capital de terceiros dentro do fundo, né, mas são 10 anos e 3 meses agora. Completamos 10 anos e 3 meses dia 27 de setembro. E a gente está com um retorno de mais ou menos 30% ao ano de retorno médio nesse período. Um belo retorno, diga-se de passagem. 30 ao ano? 30% ao ano, tá bom ou não? Só a agiotagem que eu conheço que dá pra tirar. Tráfico de drogas, coisas do tipo. Métodos legais é difícil. Trazer DV Catena no banco do Corsa, né? Antes da gente começar aqui, deixa eu deixar um presente pra vocês. Opa! Sim. Você de casa que vem pros Stock Pickers, aprenda as boas práticas. Ó, camisetas pra fazer exercício. Aí aqui. sim, aí sim. Colagem um pouquinho maior. Olha Mas só se eu errar que depois é só Boa. avisar que a gente troca. Olha aí. Ó, Obrigado, Arctica. mestre. Aliás, Aproveitar essa pro marca Stetter que tá correr nas patrocinando um férias. monte de podcast, conversou com a gente pra patrocinar. Olha lá, mostra lá. Dá um... Joga aqui, o Neymar. Tem como ou não? Olha lá que beleza, a câmera robótica do Stock Picker já dando zoom. Sensacional. Você que tá no podcast não vai ver, mas é só acessar o vídeo pra ver depois a bela camiseta de Muitíssimo treino. obrigado. Eu tenho certeza que o Stetter vai estrear ela amanhã. Que ele tá com peso na consciência, que ele vai ficar só bebendo e comendo. Já tô correndo Tá atrás do dando um prejuízo faz sprint tempo. prévio. Opa. Faz bem, Henrique, isso aí. Agora, já aproveitando o assunto, então, porque ele deu um gancho aí, uma coisa que eu percebo, que eu tava comentando com o Henrique, né, que a gente percebe um movimento no Brasil de, sei lá, parece que tem uma dificuldade de investir para longo prazo no Brasil, por N razões, né? Os juros é muito alto, tem muita volatilidade, amplitude de juros também, né? Então, juro no passado recente vai para 2, aí sobe com tudo de novo. Ambiente bem adverso para qualquer investidor. E o brasileiro em si não tem também lá grande proximidade com a bolsa, né? Essa coisa começou faz pouco tempo, né? Primeira questão que eu queria abordar com você é se você acredita que realmente dá para implementar essa filosofia de longo prazo no Brasil e como você acha que dá para fazer isso. Boa. A questão de investir com horizonte longo não é muito característica de mercados locais, assim, não é porque a gente está no Brasil ou em algum outro lugar. A questão que faz as nossas teses serem longas é que a gente acredita que consegue prever alguns eventos que têm probabilidade alta de acontecer no futuro. Só que a gente não sabe quando. Em algumas teses a gente fala, tem um gatilho aqui que essa empresa pode valer mais daqui a alguns anos. Mas eu não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Geralmente o que a gente consegue enxergar acontece num horizonte de até 5 anos. Então essas são as janelas que a gente olha, assim, de 3 a 5 anos, ficar com a tese. Mas não dá para ter a mínima ideia de que mês, que trimestre que vai acontecer. Então eu brinco que não é que a gente gosta de ganhar dinheiro devagar, é que não tem muito jeito consistente de ganhar dinheiro em bolsa com estratégias curtas. Eu acho que muita gente perde dinheiro exatamente tentando forçar a barra ali, tentando adivinhar o que vai acontecer no mês que vem, tentando pegar movimento curto. E os movimentos curtos são muito mais difíceis de prever. São coisas que têm uma chance muito maior de errar. Então, acho que esse é o principal ponto aí para nossa cabeça ser olhando num horizonte longo. E é difícil de investir com isso mesmo, é raro de ver quem pratica de fato, porque é um marasmo desgraçado, assim, você fica 1 ano olhando e não acontece nada muito relevante, você está ali olhando às vezes a bolsa cair, você tem que suportar esse período de vacas magras, que às vezes não tem muito o que fazer, nesse período que a gente ainda está nesse período, né? Não Tá caindo um saímos tempão. Eu vejo muita gente mudar de ideia no meio do caminho. O sujeito começa lá, não, sou igual Warren Buffett, invisto por longo prazo. Aí, 6 meses a bolsa caindo, o sujeito deixa de ser o Warren Buffett, né? Aí ele começa a falar, não, agora vou ter que mudar de estratégia. E esse negócio de mudar de estratégia é perigoso, né? A gente encontrou um jeito de investir, um método que não foi a gente que inventou, né? Tem muito investidor super famoso que tem essa cabeça de mais longo prazo. E você tem que praticar aquilo consistentemente ao longo de muito tempo. E 1 ano, 2 anos caindo faz parte do jogo. Você vai ter drawdowns, que são as quedas desde o seu pico, relevantes, e não tem muito o que fazer. A gente opera onde a gente tem confiança que vai estar certo em janelas longas. Correr atrás de retorno no trimestre é complicado. Não sei se alguém consegue fazer consistentemente, mas eu não consigo, que a gente já desistiu desse jogo faz tempo. Não tenta sentar timing de nada. O que eu vejo mais recentemente, até com essa abertura dos juros mais recente, é uma discussão
a respeito exatamente desse tema. Eu vi o Braga falando bastante no Twitter sobre isso, que a gente começa a ver, né, juro real pagando aí quase 6%, e o Twitter, os grupos de WhatsApp de mercado começam a se inflamar, né? Todo mundo fala, pô, agora tá na hora a gente voltar a comprar isso daqui, que no longo prazo dificilmente você perde dinheiro. Agora, o interessante, né, que o Braga chama atenção é exatamente nesse ponto. Ele fala, pô, eu gostaria que as pessoas tivessem essa mesma visão para equities, né? Porque naturalmente quando esse tipo de coisa acontece, também o retorno lá na frente para as ações fica muito mais gordo, só que você não tem aquela clareza, né? Você não tem um número na sua frente te indicando quando você vai levar ali nesse mesmo médio e longo prazo. Como você enxerga essa disparidade de visão que o investidor tem quando as taxas abrem para investir de repente em renda fixa e para comprar ações? Que o investidor médio brasileiro ainda é bem pouco sofisticado em bolsa, né? Eu ouvi inúmeras vezes nesses últimos 2 anos o pessoal falando assim, pô, por que eu vou investir em bolsa se o juros está alto? E o porquê fazer isso é uma tese tão simples que parece errada, né? O pessoal fala, pô, mas é só isso. Quando o juros está alto, é quando o preço das ações cai, né? Por 2 efeitos. Um efeito é que você vai fazer valuation, lá você coloca a taxa de desconto mais alta, dá um valuation menor. E o segundo é que muita gente tem esse raciocínio, fala, poxa, se o juros está atrativo, por que eu vou correr risco de bolsa? Aí começa a ter o efeito de fluxo, de capital saindo de bolsa, indo para renda fixa, e a bolsa fica mais barato ainda. Essa é a hora boa de selecionar empresas decentes ali e comprar barato, porque está tudo barato. A hora que o juros estiver lá embaixo, que eu também ouvi muita gente falando, eu vou voltar para a bolsa depois que os juros cair. A hora que estiver lá embaixo, já subiu o preço dos ativos. Você tem que ser contracíclico, de certa maneira, porque se você ficar esperando assim, vou investir em bolsa quando a bolsa está subindo, você vai comprar caro e vender barato. E apesar disso ser super óbvio, né? Todo mundo quer comprar na baixa e vender na alta, o momento de comprar na baixa é um momento conturbado, assim, de turbulência política, de cenário macroeconômico ruim, porque a empresa boa não fica barata quando tá tudo bem. É um momento de história triste. É um momento de história triste. É um momento de história triste. Mas é aquela história de comprar terreno quando tá tendo guerra, né? Do Barão de Rothschild lá. É isso. Você compra a hora que tá todo mundo pulando da janela, falando, não, o Brasil vai acabar, não tem mais jeito, né? O mercado nunca vai se recuperar. Né? É o momento que a coisa fica mais barata. Porque bolsa é mecanismo de leilão, né? Oferta e demanda ali. Então, quando que tá bom para comprar? Quando tá todo mundo querendo vender. Então, o cenário de assim, qual que é a hora boa, né? Indicador de bar. Quando que é bom de comprar ação? Quando tá todo mundo falando que você é um idiota se você comprar ação. Uhum. Essa é a hora que tá todo mundo batendo no ativo ali, que tá tudo caindo de preço. É a chance mais provável de achar boas coisas num preço errado, num preço barato. Eu brinquei com isso daí, eu coloquei no Twitter, né? Eu falei, chegou o momento de encontrar oportunidades na bolsa. Recebi uma chuva de respostas, quase todo mundo falando a mesma coisa. Esse momento já fazem 2 anos que estão falando e não sai do lugar. E você falou, né? Até por isso que você olha às vezes para períodos mais longos, porque não tem como fugir muito desse ambiente, que o fluxo no fim do dia é quem determina, né, o valor ali do negócio. Só que, ao mesmo tempo, você falou assim, pô, chega um momento que ninguém quer e é onde você encontra as melhores oportunidades. E aí a gente volta a um debate que faz até um tempo que a gente não traz aqui na mesa, que é aquela questão do value trap, né? Porque no fim do dia eu vejo muita gente chamando a atenção para algumas ações que nesse momento o hype, né, do negativismo naturalmente está em cima do setor de varejo. E as pessoas falam, pô, mas já caiu aqui 90 e tantos %, não é possível que a hora que andar não vai ser essa empresa aqui que vai se beneficiar. Como que você, num ambiente de tamanha incerteza, consegue encontrar esses melhores ativos? O que você, nesse momento, enxerga que possa ser value trap e o que você vê valor de fato? Legal. A estratégia é super simples, é comprar uma empresa boa e barata. Só, desculpa te interromper, o que é value trap, Henrique? Quando a ação parece estar barata, mas na verdade, no fundo, ela está com alguns problemas, né? Perfeito. A empresa... O barato tem uma justificativa. Tem uma justificativa que nem sempre está evidente. Ou às vezes até tá, mas o cara meio que ignora porque já caiu demais, né? Perfeito, perfeito. Sim. Tem coisa que tá barata corretamente, né? Tem razão pra ficar barato, vai continuar barato ou ficar mais barato ainda. Mas eu brinco que a estratégia é sempre comprar empresas boas e baratas. Ela precisa ser minimamente boa. O que é boa pra gente? A empresa precisa ter 2 aspectos principais. O primeiro aspecto é ser capaz de rentabilizar capital investido na operação a uma taxa legal. Isso aqui é um negócio que se você investir lá R$100 nesse negócio, ele rentabiliza esses R$100 uma taxa bem mais interessante que o nosso CDI, né? Se for CDI, você investe no CDI. E a segunda característica
é que o É o negócio... tal do ROIC. É isso que você tá É o falando. ROIC, é o ROIC. Precisa ter ROIC alto. Uhum. E o segundo ponto é que a empresa precisa ser estável o suficiente, ter um modelo de negócio robusto, para você ser capaz de prever como é que ela vai estar daqui a algum tempo. Porque se você não consegue imaginar como é que a empresa vai estar daqui a 5 anos, você não consegue calcular o preço que ela deveria valer, uma faixa de preço razoável. E se você não sabe quanto que a empresa vale, você não tem como saber se está caro ou barato. Né? Esse processo é importante antes de você ir lá e filtrar por múltiplo, porque tem coisas que você fala, poxa, tá 3 vezes lucro, sei lá. É uma métrica que, assim, essa informação isolada é muito barata. Mas a empresa pode estar à beira da falência e não vai ter lucro daqui a 5 anos, o negócio está quebrando. Né? Então, esse raciocínio de só pegar coisa barata por métricas gerais não funciona. O jeito de sair do velho trap aí é conseguir enxergar um futuro bom para o negócio. Né? Não precisa ser um futuro ultra brilhante, precisa ser um futuro bom. Às vezes a empresa está mal, ela só precisa retornar à mediocridade de sempre para ser um bom investimento. Mas você precisa ter essa perspectiva. Né? E tem muito negócio em bolsa que é difícil ter essa visão de médio prazo, nem tão longo prazo, né? 3, 5 anos, com confiança suficiente. Eu sou um investidor meio medroso, no sentido que eu só invisto em coisas que eu acho que tem uma boa chance de, voltando para a mediocridade, o negócio vai dar certo. Uhum. Tá? Não gosto muito daquelas teses que tudo precisa dar certo nos planos, lá precisa ticar 10 caixinhas para coisa ir bem. A gente procura as coisas que são naturalmente mais resistentes à pancada. E, assim, nesse sentido eu fiquei em dúvida num tema em específico, porque coisas mais resistentes à pancada no Brasil, por muitas vezes a gente vê um setor se posicionando dessa forma como o de algumas exportadoras de commodities, né? Só que ao mesmo tempo commodity você também não consegue muitas vezes estimar o que vai acontecer em 3, 5 anos. Em específico desse setor tão relevante na nossa bolsa, como que vocês atuam? Commodities cai na categoria que é muito difícil de prever. Então, não é que a gente não olha, mas eu exigiria uma margem de segurança em preço bem maior do que de uma empresa que não tem tanta variabilidade no preço do que ela vende. Uhum. Eu brinco que eu gosto de olhar a coisa de petróleo quando o petróleo está menos que $60 o barril. Porque eu não sei estimar qual que é o preço do petróleo. E eu sei que abaixo de $60 o barril é provável que ele suba ou fique por ali, é muito difícil cair para 20. Uhum. Então, eu tenho essa visão mais probabilística com commodities. Tem um setor que o pessoal está falando muito agora de agro, que está indo super bem. Eu falo, legal, mas tem muita coisa cara em agro. Por isso que as empresas estão indo bem. E eu não quero fazer a aposta que o preço das commodities agrícolas vai continuar nesse patamar pelos próximos 10 anos. Então, assim, escolhemos não investir nesse ciclo, ainda não estou investindo. A gente vai olhar com mais carinho para agro quando tiver todo mundo triste lá, quando tiver barato pra caramba, eles estiverem reclamando, falando que não tem mais jeito. Esse é o cenário bom, assim, a gente é meio corvo de tempestade, né? Eu gosto quando o negócio tá todo mundo falando mal, a gente vai lá olhar se vai quebrar ou se vai sobreviver e sair do outro lado. Deixa eu só dar um passo atrás aqui nessa nossa discussão, que eu acho que tem uma pergunta interessante que a gente acabou não fazendo a respeito do seu histórico na vida profissional. Você veio desse mercado, né, de IB ali, M&A, enfim, como que isso te ajuda a saber analisar profundamente um negócio atualmente como gestor? Essa pergunta é interessante. Falou, tem 2 experiências relevantes aí em IB. Né? Eu fiz programas de aquisições para clientes. Né? Então a gente fazia uma tese de investimento de aquisições, comprava várias empresas e via depois se estava dando certo os planos de negócio, se tinham sido aquisições bem-sucedidas. Isso dá uma experiência legal, porque quando você está na ponta compradora de uma empresa de capital fechado, o acesso à informação é muito maior do que a informação que a gente tem numa empresa listada. Porque você está falando direto com o dono para comprar 100%, você pede para ele um monte de informação, e geralmente ele te dá quase tudo que você quer ver. Né? Então, é uma boa escola de como fazer análises, assumindo que você tem acesso total à oportunidade. Né? Não é sempre assim, que de vez em quando tem umas restrições ali de informações que não são boas de mostrar, mas via de regra é um ambiente muito rico. Né? E tem a experiência de sell-side, que a gente brincava assim, sell-side você nunca conta mentira, mas é igual bater foto, né? Você passa maquiagem, tira do ângulo bom, então cria uma história bonita, o PowerPoint é lindo, e muitas vezes o negócio não é lindo. Né? Então, assim, já fiz vendas de negócios que eu não compraria. Uhum. Né? E vendemos caro algumas vezes. Né? A pessoa está na função dela ali. Nosso dever era vender o mais caro possível para os nossos clientes, as empresas estavam na nossa mão. A gente gastava muito tempo criando uma história bonita, né? Uma narrativa super legal em torno da empresa, que
conquista as pessoas. Né? Tem muita coisa dessa em bolsa também. Tem umas empresas que entram aí na moda que tem uma história linda lá, super elaborada, super sofisticada. E muitas vezes as pessoas se encantam com a elegância da tese. Né? Meu tempo de sell-side me levou para um outro extremo. Eu gosto de teses extremamente simples para o cenário de upside. Né? Para ganhar dinheiro, o que tem que acontecer tem que ser pouca coisa. Uhum. Se for uma tese assim, puxa, precisa dominar aqui, depois domina ali, depois vira aquele jogo de war, né? Todo mundo sempre vai terminar dominando o mundo. Uhum. E, cara, quanto mais coisas para acontecer tem na sua tese para ela dar certo, mais ponto para dar errado. Eu gosto de tese que tem duas coisas que precisam acontecer, uma coisa que precisa acontecer, aí é mais confiável, assim, menos improvável de ter um problema no meio do caminho. Com base nisso, é possível assumir que você, então, é um gestor que foge de IPO, até por conta dessas questões de dificuldade de acesso à informação, daquela empresa que está vindo ao mercado, as histórias que são sempre maravilhosas no momento de IPO, enfim. Sim, a gente foge de IPO. Tem parte disso, da informação ser muito restrita, né? 3 anos pra gente é muito pouco tempo. Eu gosto de olhar pelo menos 10 anos de histórico. E se o dono da empresa resolveu vendê-la, é porque o preço ruim não tá. E provavelmente esses 3 anos são anos escolhidos para apresentar uma rampa, né, para o negócio estar super crescente. Quando a gente está na ponta vendedora, estava, né, quando fazia os sell sites, às vezes a gente falava para o cliente, espera, assim, se você está crescendo bastante agora, começou esse ano, espera, né, termina de crescer aí, para a gente mostrar a rampinha. Porque, por mais que todo mundo saiba que tem aquele viés retrovisor, né, de não pode pegar o passado recente e extrapolar, quase todo mundo faz isso. É irresistível você pegar e dar uma extrapolada assim no gráfico que está subindo. Né? Então, a pessoa está escolhendo o momento da empresa, de mercado, e só está fazendo porque o preço está bom. Então, assim, não é que todos os IPOs são ruins, mas se pegar a média de retorno de IPOs, não é uma média que nos atrai. O cenário bom de IPO seria um caso legítimo, assim, de o cara tá vendo uma oportunidade enorme, ele precisa de dinheiro e o timing foi porque ele precisa do dinheiro, não tem outro jeito. Mas é raro, né? De vez em quando acontece, mas é raro. Agora, só sell-side que eles comentaram são os bancos de investimento, corretoras, tal, do lado da venda da mesa no mercado financeiro. Bom, ficou claro esses pontos, mas uma coisa que acho que seria legal a gente comentar seria... A gente costuma ver aqui na mesa do Stock Pickers vários Stock Pickers, né? Vários gestores que selecionam ações, assim como o Ivan, né? Eles acabam comentando aqui muita coisa sobre macro, porque não tem como escapar, de certa forma, rola muito, né? Só que tem aquela turminha mais extremista que diz que não, o velho investor não tem que olhar para macro de jeito nenhum, só para o micro, que é o que mais importa, macro não importa nunca, né? Eu queria saber como é que vocês olham para macro lá, na cabeça de investimento de vocês, olhando para as empresas, se o macro importa ou não e quanto importa. Eu já fui mais purista nesse negócio de falar nem olha para macro, nem queira saber o que está acontecendo. Hoje em dia eu tenho uma visão de que o macro importa. Só que é muito difícil você saber o que vai acontecer. Né? Porque tem aquele framework de... Você pode pensar nas coisas como conhecíveis, importantes, né? E não conhecíveis e não importantes. Macro é importante, só que não dá para conhecer direito. A gente faz uma análise de grau de acerto de previsão de variáveis macro ao longo do tempo naquele sistema de expectativas do Bacen. E é horroroso. Depois, se alguém tiver curiosidade, eu escrevi uma carta disso lá, eles erram pra caramba. Assim, a única coisa que dá para tirar, por exemplo, de projeção de juros é que o juros atual é uma âncora forte para o que o pessoal acha que vai ser o juros futuro. Então, o juros sobe, a projeção de juros futuro vai subindo. O juros cai, a projeção de juros futuro vai caindo. Né? Mas a assertividade para 2, 3 anos para frente é muito baixa. Né? Então, assim, é claro que é um negócio que importa, mas eu tenho a consciência que não dá para criar teses ancoradas em projeções macro. Pelo menos eu não sei fazer isso. Né? O que a gente consegue ter alguma visão é quando acontecem eventos macro mais extremos. O Howard Marks escreveu uma carta recentemente que ele fala assim, eu só fiz 4 ou 5 calls macro na vida. E acertei todos, né? Ele acertou mesmo. Mas assim, eu acertei todos porque eu esperei chegar num ponto muito extremo para falar assim, ó, tá tão caro que eu vou falar aqui que tá caro. Então isso hoje a gente olha um pouco. Eu acho que ignorar macro completamente, falar não quero nem ler jornal, não é a melhor estratégia. E tem um ponto também que macro dá assunto, né? Assim, dá conversa de bar pra caramba. Tá louco. Então... Do ponto de vista... Que tá mais no dia a dia, né? Pô, a gente tava conversando agora há pouco com o pessoal aí, o Campos Neto tava dando uma entrevista, putz, eu esqueci, mas era num lugar super mainstream, assim, o pessoal tava até brincando, pô,
No passado era difícil ver um presidente do Banco Central, né, dando esse tipo de entrevista. Sim, acho que com o Bial, acho que foi com o Bial. Sim. Pô. Porque virou o assunto da galera. É, o assunto do público, exato. Problema de inflação. Aí você começa a ter aquele viés de ficar vendo tanta coisa que a importância dela vai subindo no seu ranking por exposição. Entendi. Mas apesar de dar assunto, de dar teses mirabolantes do que vai acontecer com a China, eu brinco que todo mundo tem uma opinião macro, né? O sujeito fala, não, sei o que o Xi Jinping vai fazer. Né? Parceiro meu, eu liguei pra ele ontem, ele falou que vai fazer isso na China. Eu falei, cara, o que a China vai fazer daqui 2 anos? Eu não tenho a mais puta ideia do que a China vai fazer. Né? Eu prefiro assumir que tem pontos de incertezas que são não endereçáveis, né, e considerar isso na tese. Assim, pô, essa tese aqui está exposta a quanto de risco de coisas que eu não consigo prever, né, do que ficar tentando forçar a barra com tese maluca. É que tem muita gente que faz, né? Tem muito... Mas tem um ponto aí nessa sua fala que é importante, né? Você disse que antes você era mais extremista de achar que não tinha que ver, e aí você mudou sua cabeça. Por que você mudou sua cabeça? Porque aqui no Brasil, o mercado é muito mais volátil que o mercado americano. Que todo mundo acaba estudando mais de literatura americana do que da nossa literatura aqui, né? E os velhos investors raiz, né, Warren Buffett, o próprio Howard Marks, eles têm aquela cabeça de, pô, investe e confia que vai dar certo no longuíssimo prazo porque o negócio é bom, né? E o Buffett fala lá, se eu tivesse que dar um conselho de investimento para minha esposa depois que eu morresse, ele acabou durando mais tempo, né? Mas investe no índice. Aqui no Brasil, a qualidade média dos negócios é menor do que dos negócios americanos, né? Então, a interferência aí dessas ondas macro são um pouco mais nervosas. Então, eu acho que fechar os olhos completamente para isso não é a melhor coisa. Assim, quando tá, a maior parte do tempo o cenário é enevoado demais para você fazer qualquer inferência macro, né? Mas quando o juros estava 2%, por exemplo, eu olhava para aquilo e falava assim, poxa, Brasilzão, 2% de juros não vai durar. Não sei quanto que é o juros de longo prazo, mas 2 não é. Da mesma forma também que não é 20. Tá? Também não acho que é o 15 o prazo que a gente chegou. Tá no meio do caminho ali. Se pegar a média zona histórica, é 10, assim, grosso modo. É 5 de inflação, 5 de juros real. Essa inferência eu acho que dá para fazer. Se sair muito do 10, for para 2 ou para 20, dá para você olhar e falar assim, poxa, a não ser que tenha uma explicação muito boa, né, tá meio errado aqui. Aí você chega no valuation que quiser também com essa taxa de desconto aí, né? Pô, quando tá 2 vai pro infinito, quando tá 20 não vale nada. Você falou sobre essa questão do Buffett, né? De investir no índice lá fora, que no longo prazo é quase imbatível. E realmente, a maioria das gestoras, a grande maioria lá fora, não consegue outperformar um S&P da vida, né? Agora, aqui no Brasil, você acaba tendo uma competição um pouco estranha com o índice, né? E uso até mesmo o seu caso, porque se a gente pegar aqui só Petrobras e Vale ali, as duas representam 30% do Ibov. Sim. Você acabou de falar que você não gosta de investir muito em commodity, então você está sempre correndo um risco de estar descorrelacionado com o índice, né? Sim. A gente tem correlação baixa com o índice, mas esse risco de tracking error, né, que é a chance de você ficar muito diferente do índice ao longo do tempo, é um negócio que eu acho que é mais de gestor, de mercado financeiro profissional do que do investidor final. Porque para o investidor final só importa, eu estou ganhando dinheiro ou não. Se a bolsa cair 20% e o fundo cair só 5%, o cara está triste do mesmo jeito, né? O importante é ganhar dinheiro. E preferencialmente ganhar mais dinheiro que CDI, que é a opção fácil, vai lá e compra pós-fixado. Então eu nem olho para o índice. A gente não tem aquele raciocínio de eu preciso bater o índice. Eu tento ganhar o máximo de dinheiro possível, sabendo que as nossas teses vão demorar anos para se provar corretas ou não. Mas quando você olha para trás, assim, o que é o seu benchmark? CDI. Apesar de ser super polêmico, né? Porque falam que toda a literatura fala que é o benchmark errado para fundo de gestão. Mas com o que eu estou competindo aqui? Eu podia colocar todo o meu dinheiro em pós-fixado e ir para a praia, ou podia ficar trabalhando tentando ganhar mais dinheiro que isso. Para mim, pouco importa o que o Ibov está dando. Muito bem, mas tem um ponto que é essa conversa toda, ela chega numa cara de portfólio, né? Quando eu olho para a Ártica ali, esse retorno expressivo que foi construído ao longo do tempo, parte dele foi pautado nas empresas de menor capitalização da bolsa, né? Que a gente chama de small caps, né? Primeiro eu queria saber se isso é uma preferência ou se é só uma derivada natural do processo de investimento de vocês e o porquê. Então essa é a primeira pergunta, depois eu desmembro nas outras. Boa.
a gente não prefere small caps, né? Eu prefiro uma large cap barata do que uma small cap barata, principalmente por questão de liquidez, né? Mais confortável você tradear uma ação que é bem líquida no mercado. Só que small cap costuma ter mais oportunidades porque o preço é mais fácil de estar errado numa small cap do que numa large cap. Pela simples razão de que fundo geralmente tem um filtro de tamanho para ele começar a olhar uma ação. Eu falo assim, eu quero uma ação que eu consigo comprar o suficiente para ser relevante no meu portfólio. Então, se for uma ação super pequenininha que eu não vou conseguir comprar nada, não vou gastar tempo fazendo uma tese super detalhada para ganhar 0,2% do portfólio. E nesse jogo, as large caps todo mundo olha. Todos os fundos da indústria olham lá, Petrobras, Vale, né, Itaú. À medida que você vai diminuindo o porte da empresa, menos gente vai olhando. Então, as ações pequenas têm menos investidores profissionais super competentes com times enormes olhando, e a chance do preço estar errado, tanto para cima quanto para baixo, é maior. Então, foi mais comum no nosso histórico a gente achar coisas muito erradas, assim, a ação está muito mais barata do que deveria em small caps. Mas também não é garantido, você sai investindo em small cap que vai dar certo. Você pode pegar umas putas de umas bombas lá que a empresa é pequena, tá com o preço errado para cima, não é um terreno fácil de navegar. Posso começar a ser polêmico, Henrique? O quanto você quiser. Faz o barulhinho da polêmica aí. Polêmica. Bolei na hora essa daí, hein? É o seguinte, Henrique, eu vou ser polêmico, Henrique. Manda bala. Eu adoro essas polêmicas. E o Ivanzão é resenheiro de boteco igual a gente, então é bom fazer polêmica com ele aqui, que é o seguinte. Acompanha a indústria no detalhe tem pelo menos uns 6 anos. 4 com um nível de profundidade específico mais agudo. E conheço várias histórias dentro da indústria de gestão de recursos de terceiros. Algumas delas têm similaridade com a da Ática, né? Que começaram lá como um clube, né? Esse histórico do clube foi importado para o fundo e tal. Histórias, inclusive, que a gente olha e admira algumas delas, né? Quer ver um exemplo? Real Investor começou assim. Sim. Né? Tem outras histórias similares à da Ática que quando aparece na nossa frente a gente, opa, cara é gente boa, o retorno é bom, né? Então legal. Só que tem um ponto que eu tenho certeza que você deve ter respondido essa pergunta 1 zilhão de vezes para alocadores, que é aquela questão de hoje o seu portfólio, a gente vai entrar depois no micro com você das teses, mas a gente vai olhar aqui, né? Por exemplo, Marco Polo, Multilaser, Blau, etc., né? São, e pelo DNA da Ática, empresas de menor capitalização. Quando você vai ganhando tamanho como casa, vocês ainda estão começando essa história, né? Então ainda não chegaram lá, mas quando vai ganhando tamanho como casa, vai ficando mais difícil de ter essas ações em carteira e tudo mais. Você olhando para isso, depois do sucesso todo que esse episódio do Stock Pickers vai te dar. Isso, hein? Como que você administra essa questão? Como você pensa nisso desde já? Ótima pergunta, Colasso. Eu vou ajudar a polêmica aqui, que inclusive esse vídeo será usado contra mim no futuro. Mas vou recortar o alocador pra falar o que você falou aqui lá atrás. Quanto mais dinheiro você tem sob gestão, mais difícil é ter retorno bom. Né? Justamente por isso que eu comentei. Né? Vai ficando mais rarefeito o número de empresas nas quais você pode investir. Né? Então, é difícil você tá lá com 10 bilhões de reais sob gestão dando um puta retorno. A gente entende que hoje o fundo está com mais ou menos 250 milhões, ainda é um fundo pequeno. A gente entende que ainda tem espaço. Tá? Eu fiz uma análise com todos os fundos de ações do Brasil nos últimos 10 anos e a gente buscou qual que era o porte que começava a ter uma correlação do retorno cair por causa do tamanho. E aqui no Brasil, a partir de 1 bilhão de reais o retorno começa a cair. Tá, então eu acho... Um fundo de ações, quando atinge 1 bilhão, ele começa a perder esse retorno na linha do tempo. Sim. Não é uma queda brusca, tá? Vai cair devagarzinho, mas a gente acha que esse patamar de retorno a gente não conseguiria replicar, né, acima de 1 bilhão de reais. O que é minha cabeça? Assim, eu acho que quando a gente bater nesse patamar, que não vai ser uma parede, né? Vai começar lentamente a correr retorno, é melhor expandir para outros mercados, começar a olhar para fora, do que forçar a barra aqui no Brasil. Porque se você forçar a barra para ter um portfólio muito grande num mercado pequeno, você vai abrir mão de retorno. Tá? Eu não acho que tem solução para esse problema.
Eu não vou descobrir nenhuma mágica aqui com A não 10 ser que o bilhões. mercado ganhe muita liquidez até lá e aí essa métrica de 1 bilhão mude um pouco por conta Sim, disso. mas é difícil. improvável. Né? O mercado brasileiro crescer muito, ficar muito mais líquido, aí dá. Exato. Né? Então, hoje eu sempre fico fazendo a provocação. Né? O retorno do nosso fundo é melhor do que de muitos fundos famosos aí da indústria. Né? Mas eu tenho toda a humildade do mundo. Assim, não é porque a gente é muito melhor que os caras, é porque eles estão sentados em cima de muito mais dinheiro e tem uma corrosão de retorno. Né? Pro pessoal que investe em fundos, a gente é meio que uma small cap. Né? Fala assim, por que você não investe sempre em fundos menores se fundos menores têm retorno mais fácil? Porque assim, você precisa escolher um gestor bom, né? Se você pegar um cara ali que deu sorte 2, 3 anos e tá dando dinheiro por causa disso e errar a mão, a mesma tese de small cap, você tem que olhar com mais cuidado. Né? Mas... falando que é polêmico, né? Porque você sabe, você meio que fala para todos os gestores grandes que eles não vão ter um retorno tão bom. Não, mas a gente sabe disso. Isso é uma informação. Agora, mas esse ponto que você comentou de olhar para outros mercados, você não diz... essa frase não é sobre expandir a gestora para outras estratégias, é sobre começar a olhar para empresas lá fora e aplicar essa filosofia de investimento. Mas como que é esse processo? Porque tem essa questão de mudança de estilo que você comentou também, né? Tem gente que considera que um gestor brasileiro que só investe em empresas brasileiras começa a investir em empresas lá fora, ele tá mudando de estilo, porque a dinâmica do mercado é diferente, ele tá eventualmente mais distante no micro dessas companhias. Como é que você enxerga esse movimento? Eu acho que é mais fácil olhar ações americanas do jeito que a gente já olha do que mudar a estratégia, assim, mudar o método de seleção de investimentos. Eu não vejo nenhuma grande barreira, até porque o mercado americano e a Europa Ocidental, a gente estuda o que sai de lá, né? Tem até um movimento de você tentar tropicalizar o seu conhecimento, porque a gente estuda mais mercado americano do que mercado local. Então não vejo uma barreira tão grande para ir para fora assim. Tem essas teses, assim, o investidor local sempre tem mais insights e tal. Até um pouco verdade, assim, tem um pouco mais de informação quando você está ali tá no meio do seu mercado, né? Mas eu falo que se isso fosse uma diretriz absoluta, eu só podia investir em empresas aqui de São Paulo, porque eu não conheço um monte de estado aqui do Brasil. Tem muita coisa que você estuda ali. E, de novo, voltando para a história de teses simples. As teses que a gente ganhou dinheiro ao longo do tempo, não era porque eu era um super expert na indústria, conhecia todos os detalhes da empresa. É porque o caso, a tese era mais ou menos óbvia. Ela podia ser lenta, né? Muita gente às vezes não entra só porque é lenta. Mas era um negócio meio grosseiro ali de ver o upside. Né? O upside, para mim, sempre tem que ser grosseiro. Assim, tem que caber em 5 minutos de explicação, você entende por que a coisa pode dar um retorno interessante. O perigo é não ver algum fator de risco por desconhecimento. Mas aí eu acho que estudo mais prolongado acaba resolvendo os gaps de conhecimento adicionais que a gente poderia ter indo para uma outra geografia. E numa mudança, acredito que quando você fala uma outra geografia, especificamente Estados Unidos, né, de maneira geral. Sim. Tem algum, eu não diria que seria um risco, você pode analisar isso como uma oportunidade ou algo que, assim, o que eu quero dizer, são muitas empresas nos Estados Unidos, você encontra negócio em todos os gêneros, né, o que você procura tem. Ao mesmo tempo, você não acha que quando você tem um leque muito grande de opções, assim, fica até um pouco difícil você conseguir focar em algumas ações em específico? Como que você planeja esse passo, essa intenção de dar esse passo para fora? A gente nunca foi muito bom de criar um método de originar boas ideias. A gente filtra bem as ideias. Então, assim, o que a gente olha? Putz, por várias fontes aí de ideia, desde fiz um screening quantitativo, isso aqui parece interessante, até li uma notícia no jornal e comecei a olhar. Eu iria para o mercado americano com essa cabeça. Falei assim, começa a olhar. Em vez de ficar fazendo muitas teses top-down para que setor que vai super bem, começa a olhar até se achar alguma coisa interessante. Tem que ser rápido em filtrar as coisas. E mercado grande é bom, né? Porque quanto mais bagunçado, assim, mais coisa, mais confusão, maior a chance de você achar uma simetria ali entre o preço de tela e o valor da ação. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento de mercado. A gente começou lá no início, né? Depois a gente voltou para a história, sobre filosofia de investimento. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o mercado. Tem sido bem difícil, né? Para quem está comprado em ações e não tem
a capacidade de analisar no detalhe igual você, de permanecer confiante por conta desse período de tempo de oscilação meio que lateralizada, né? Como que, quando você disse que você não olhava muito para macro, agora você acha que alguns temas em específico não dá para ignorar, como que essa mudança mais recente de ambiente de juros mais altos por mais tempo impactou, de certa forma, a sua análise a respeito do portfólio? Tem algum tipo de impacto? Esse movimento recente dos últimos 2 meses aí de aumento de juros americano não mudou muito minha cabeça. Isso a gente já sabia que ia acontecer em algum momento, né, porque o Brasil começou a subir juros muito antes dos Estados Unidos e Europa. Então a gente sabia que em algum momento o Brasil ia estar diminuindo os juros e eles iam estar subindo os juros. Mas a alta de juros americano impacta não muito as operações reais das empresas brasileiras aqui. É mais uma questão de fluxo, né? Como tem metade do capital da bolsa é de investidor estrangeiro, sobe um pouco os juros lá, uma parte das pessoas fala, poxa, eu vou desalocar aqui e investir nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem um efeito que eu não vejo muita gente falando disso, né? Mas aquela tese de mercado eficiente, que o preço de tela é a melhor estimativa do valor da empresa por uma imensidão de analistas, eu não compro muito essa história, né? Porque, olha só, metade do capital na Bolsa Brasileira vem de investidor estrangeiro. Geralmente é um fundo gigantesco, tá? Tem investidores institucionais, tem $1 trilhão sob gestão, que fala assim, eu vou investir um pedaço em emerging markets. Aí dentro de emerging markets está lá o Brasil. E dentro do Brasil, o sujeito fala, eu não quero nem olhar as empresas brasileiras, investe lá em 100, escolhe as 100 maiores e investe lá um pouquinho em cada uma. E tá lá, o cara é gigantesco, são bilhões e bilhões de reais investidos nas empresas. Aí um dia esse sujeito lá que tem $1 trilhão sob gestão fala, poxa, eu tô com 15% aqui em emerging markets, né, juros americanos subiu, desce para 12%, coloca 3% a mais em renda fixa. Aí o cara cascateia a venda de um monte de coisa, tá vendendo um monte de empresa brasileira aqui que às vezes ele nem sabe o nome. E pode bater no preço da ação. Então eu acho que esses movimentos de preço não são tão resultado de uma super análise assim. Tem movimento de fluxo mais macro, né? Não sei se é a melhor palavra nesse caso, mas, sim. Mas assim, por movimentos de investidores muito grandes, a gente é um mercado periférico. Né? Então, assim, eu não me estressei muito com essa queda, não. A gente sempre fica olhando com muita atenção o que está acontecendo com as empresas. Assim, o negócio está indo bem, tá tudo certo lá, tá dando receita, lucro e tal. O preço de tela não importa muito. É super difícil incorporar isso de verdade, né? Assim, o preço de tela não importa. O preço de tela é só uma informação da sua oportunidade de negociar seus ativos naquele dia. Ele não quer dizer que é o quanto que seus ativos valem. Mas quase ninguém opera isso na prática, né? Todo mundo fala, tal, mas quase ninguém consegue ter essa tranquilidade. Mas, cara, eu às vezes passo alguns dias sem olhar a bolsa, porque não importa muito qual que é o preço de agora. Assim. E aí, nesse sentido, assim, como que funciona a concentração do portfólio de vocês? Porque, de certa forma, quando vem momentos como esse, né, que o gringo tá vendendo e nem sabe por quê, nem sabe quais ações ele tem, naturalmente, algumas teses que você pode ter na carteira podem ficar mais baratas. Se você tem caixa o suficiente, você pode até comprar mais barato que você tinha, né? Então, assim, como que você está jogando esse jogo em termos de concentração de portfólio e até posicionamento em caixa mesmo? Hoje a gente está bastante alocado, então não tem mais muito caixa disponível. E o que a gente faz, à medida que o preço relativo das nossas ações variam muito, nós fazemos alguns rebalanceamentos. Mas não é um processo constante, assim, não é porque alguma coisa subiu 5% que eu vou lá mexer um pouquinho. Né? Tem que dar um tamanho de passo, né? Uma diferença relevante o suficiente para ir lá e mexer no portfólio. Porque senão você aumenta muito o custo de transação. Né? Se você ficar no eterno rebalanceamento, todo dia você está gastando ali com corretagem. Mas a gente faz, já fizemos bastante ao longo dos últimos 18 meses rebalanceamentos por causa de oscilação de preço. E você gosta de assim, manter um portfólio concentrado em algumas teses? Tem gente aqui que vem com algum número, né? Eu no máximo invisto em 14, 15 ações, 20. Como que funciona lá? Esses números mágicos aí, a gente inventa... Posso falar isso aí? Esse negócio, cara. Isso aí é pergunta de alocador que os caras fazem. Aí os gestores pegam essa mania de falar esse número mágico. Tem gestor que eu vejo que o cara... de tanto ser cobrado disso, ele falou, cara, nem eu sei essa merda, deixa eu parar. Aí roda, olha o histórico e fala, nos últimos, sei lá, quantos anos que eu faço gestão, deu na média, não passou de 14. Então 14 é o número, valeu. É tipo isso.
Mas dito isso, pode falar o número. A gente inventou um número mágico também para simplificar a vida. A gente mira em ter 10 ações e as 5 primeiras são as teses mais relevantes. Ter 10 sempre ou no máximo 10? Não, assim? na média. Assim, fica média. entre sei lá, 8 e 12, 5 e 15. Entendi. Tô mirando no 10 ali. Tá. Se não tiver 10 é por... Vai ter 11 nomes dos caras. O que tá acontecendo aí? Vocês estão mudando o estilo? Mudou a filosofia, né? O que determina pra gente o número de ações em portfólio é um balanço entre o benefício de você diversificar risco, então você não pode concentrar demais, não é nem na mesma ação. São em teses que têm os mesmos drivers, né, os mesmos fatores de risco. Então isso tem um benefício. Só que se você elencar assim, minha primeira melhor tese, minha segunda melhor tese, a hora que eu chego na minha 10ª melhor tese, ela já é muito pior do que a primeira. Tá? Então a gente vai adicionando novas posições na carteira, né, buscando alguma diversificação, mas assim, mais diversificação não é sempre bom. É bom diversificar se as coisas fossem igualmente boas. Se eu tiver que colocar uma ação horrorosa na carteira só para ter mais uma, é melhor não colocar, melhor ficar com menos. Né? Historicamente, a gente fica próximo dos 10 e as 5 maiores são bem relevantes. Esse ponto que ele falou de elencar num ranking, eu gostei disso, porque isso me leva uma pergunta. A gente conhece todos esses... Você imagina que a gente conhece todos esses papinhos de bula de remédio, né? Que a galera vem fazer. Padrão, a gente entende o porquê. Mas um deles é aquela história do... Não, porque, veja só, eu só tenho empresa tal, porque eu tenho tal na carteira e elas complementam e tal, eu não sei o quê. Você falou sobre um ranking, então assim, minha melhor tese, número 1 e vai até a 10. Você tá nessa vertente de acreditar que as empresas que você tem na sua carteira, elas se complementam de alguma forma, ou seja, tem aquela ideia de que eventualmente uma protege a outra, etc. Ou não, seu negócio é simplesmente procurar negócios rentáveis, que sejam sólidos, que vão dar dinheiro e que tem sim a melhor tese e tem sim a pior tese. A gente tá mais nessa escala absoluta aí, não tenta proteger uma ação com a outra. O que a gente busca é não correlação. Assim, se eu for adicionar uma empresa no portfólio, ela tem correlação com as daqui, por causa do risco de, se eu fosse colocando várias empresas diferentes, mas que todas dependem, sei lá, do dólar ficar caro, é ruim ter 70% do portfólio em coisas que vão se ferrar se o dólar ficar barato. Perfeito. Então isso a gente olha. Mas eu não faço tipo long short, assim, de uma ação proteger a outra. Né? Todas têm que ser boas. Não quero ter uma que vai bem se a outra for mal. Perfeito. E, bom, já que ele puxou esse gancho do ranking, Henrique, vamos começar pela a melhor, então, dessas 10? Vamos, claro. Qual que é a melhor? Eu acho que, das histórias que a gente ouviu, a que ele falou com mais afinco tinham sido aquelas mais curiosas, inclusive. Eu acho melhor jogar pro homem ali, pra ele dominar. Vamos ouvir. Qual que é a principal tese hoje? Ó, eu vou falar de uma que tá dando certo agora, porque é mais fácil colocar como a maior. Justo. Mas é uma história bacana. Uma das principais posições em carteira que nós temos hoje é Marco Polo, que é um investimento antigo nosso. Eu vou contar a história da análise toda aqui, porque é uma janela de tempo bastante grande. Nós começamos a estudar a ação em 2019, e a história é que essa indústria teve um boom em 2013 a 2015 por causa de uma linha de financiamento para novos ônibus. A Marco Polo faz carroceria de ônibus, que é tudo fora chassi e motor. Se vendeu ônibus pra caramba nessa época, depois acabou a linha de financiamento para novos ônibus e parou de vender ônibus pra caramba. E essa indústria teve um longo inverno que durou de 2015 e 2016 até o ano passado. Quando nós começamos a investir, foi no finalzinho de 2019, a tese era que a frota de ônibus brasileira estava velha. Né? E o ônibus é trocado quando ele começa a dar problema. É uma compra técnica, assim, não é porque você quer um ônibus mais bonito, é porque ele está dando manutenção, está dando problema. Então você vai lá, em vez de ficar pagando manutenção e quebrando no meio da viagem, você financia um ônibus novo. Né? Então, assim, historicamente, a idade da frota fica próximo dos 10 anos, 9,7, uma coisa assim, e já estava em 11 e pouco quando a gente olhou. Então a gente olhou para isso e falou, bom, um dia esses ônibus velhos vão começar a quebrar e vão ter que comprar ônibus novos e a Marco Polo vai se dar bem, porque ela tem mais ou menos metade do mercado brasileiro de ônibus. Então montamos uma posiçãozinha pequena, demos a enorme sorte de estourar a pandemia 6 meses depois, aí todo mundo parou de andar de ônibus. Nós não sabíamos que a pandemia ia durar 2 anos, então a gente olhou e falou, bom, esse negócio é temporário, né? Não vai ficar muito tempo, vamos continuar com as ações. E se arrastou bastante durante esse período. E nós começamos a monitorar durante a pandemia quando é que o fluxo de passageiros voltaria. Né? Quando a gente criou
um algoritmo lá que ele entrava um monte de site de venda de passagem de ônibus e ficava olhando quais as cadeiras que já estavam ocupadas, naquela telinha que você escolhe onde você vai sentar. Então a gente tinha um índice diário de ocupação dos ônibus em rotas intermunicipais. Aí sim, hein? Esse negócio foi legal, né? Tecnologia simplesinha, mas o índice é bom. Pô. E quando voltou, a gente falou, bom, o pessoal voltou a andar de ônibus, os ônibus velhos, pode ser que não tenham sido muito usados durante a pandemia, mas ficaram mais velhos ainda, esses negócios vão voltar a quebrar. E aumentamos muito o tamanho da nossa posição em 2021. Eu até escrevi uma carta na época contando a tese. E aí a gente deu a sorte de novo de a produção de ônibus ser afetada por falta de semicondutor. Então Sim. A indústria ficou, durante 2022, numa situação que havia demanda, só que eles não conseguiam produzir por falta de peça. Então a empresa ainda ficou andando de lado. E isso foi destravado no final do ano passado. E agora essa indústria está num ciclo super positivo, né, porque as peças agora já chegaram aqui, já estão conseguindo produzir normalmente. Existe uma demanda reprimida por ônibus alta. Né, e a indústria está numa configuração que não tem capacidade produtiva para atender toda a demanda existente. Então eles aumentaram o preço. A empresa está batendo recordes de margem. E esse ano a ação mais que dobrou já. Subiu pra caramba. E deve continuar num ciclo muito positivo, porque a gente está olhando muito qual que é o volume de ônibus que precisa ser produzido e vendido para a frota descer até a idade normal. Ano passado foram produzidos mais ou menos 15 mil ônibus e o patamar de equilíbrio para a frota ficar estável é 20, 21 mil. Então vai ter que passar disso para a frota voltar para a idade normal. Então a indústria vai ter alguns anos bons aí. Eles vão ter que aumentar a capacidade produtiva, vão ter que ter alguns anos com venda atipicamente alta, né, em relação a esse valor de equilíbrio, né, até resolver o problema operacional que é o ônibus quebrando na estrada. E tem aquela questão também do programa Caminho da Escola, né, que foi sempre muito falado em relação à tese. Como que isso influencia de alguma maneira? Tem. O ponto mais relevante para a tese é que o Caminhos da Escola desse ano tem um volume muito maior do que o histórico. Tipicamente eles vendiam alguma coisa entre 5 e 7 mil ônibus, né, a indústria toda para o Caminhos da Escola. A próxima licitação está para sair, mas o valor indicado é 16.300. Caramba. Então vai ser mais um jogar lenha na fogueira aí, mais um propulsor de demanda. Ano que vem a indústria já está indo muito bem, ano que vem deve ser um ano atipicamente bom para esses produtores de carroceria de ônibus. E aí, obviamente a gente não está aqui conversando com alguém que faz um relatório e precisa chegar num preço-alvo, né? Uhum. Claro. Mas você citou que, a ação só nesse ano andou aí mais de 100%. O que mudou? Foi a empresa demonstrando o resultado ou a tese caindo nas rodas dos gestores com essa possibilidade de melhora adiante? A empresa teve uma melhoria de resultado muito grande, né? Mas o principal motivo dela ter subido é que ela estava muito barata antes. Aí eu vou puxar aqui que é o lado difícil de fazer investimento de longo prazo, né? Agora que subiu pra caramba, é fácil olhar pra tese e ficar feliz com ela. Mas lembra que a gente comprou no final de 2019. A gente viu a ação ou cair ou andar de lado por 3 anos até ela começar a ganhar mais algum vigor ali. E a tese era exatamente essa, que em algum momento a demanda ia voltar e ia ter todo esse movimento de melhoria de rentabilidade, que vai durar alguns anos, né? E de alguma forma, quando a gente fala de Marco Polo, todo mundo, acho que você pensar em Marco Polo, você consegue lembrar de um ônibus que você viu por aí, né? Assim, na rua, escrito Sim. lá Marco Polo. Mas ela também tem algumas operações, né? Querendo ampliar a operação fora do país, né? Como que tá essa questão? De alguma forma isso impacta nessa sua perspectiva para o futuro da empresa? Ou é a questão doméstica mesmo que está trazendo essa empolgação para manter o papel? A gente olha mais para a questão doméstica, tem uma parte relevante da receita que vem de fora, mas as operações de fora têm um resultado ruim no histórico recente. E é muito mais pulverizado, é muito mais difícil fazer uma análise de como é que está a Marco Polo em cada um dos países que ela atua. Mas a história, no geral, é que lá eles tiveram um problema que inflação é muito comum para o Brasil, mas não é muito comum para o resto do mundo. Então operações de fora tinham contratos com preço não ajustado por inflação. Só que tiveram inflação e o preço estava travado, então as operações começaram a perder rentabilidade bruscamente. E se juntar tudo que tem fora do país, isso dá prejuízo. E a Marco Polo diz que eles estão mexendo nisso, que já resolveram os problemas de precificação e que essas operações
devem ter um retorno positivo, né, que seja construtivo para a empresa no futuro. Mas na nossa análise, sendo super sincero, eu estou avaliando isso a zero. O que vier de lá é lucro. Legal. A gente está olhando mais o upside desse movimento local e assumindo que as operações de fora não vão ser um drag de valor relevante, que não vai piorar a coisa, ou fica em zero ou vai dar alguma coisa positiva. Ô Ivan, agora eu queria conectar um pouco da sua filosofia de investimento com essa questão da Marco Polo em específico, porque lá atrás, quando a gente estava falando sobre o benchmark, você falou, pô, eu olho para o CDI, porque no fim do dia eu estou trabalhando aqui para que, né, o meu esforço recompense o que seria deixar o dinheiro parado em algum lugar. E aí, nesse ponto em específico, você falou, o ROIC é um negócio importante, né? Uma empresa que eu coloco R$100 e ela vai me voltar 120 depois de um ano, enfim. Quando você olha especificamente para uma Marco Polo da vida, como que funciona essa dinâmica de retorno da empresa? Ela tem um retorno bom médio, mas está num setor que é bastante cíclico. Então, tem anos e anos de retorno ruim e anos de retorno muito bom. Agora, eu acredito que a gente está entrando no ciclo de alta. Então, os próximos anos devem ser anos com um retorno acima da média histórica dela. Mas é uma média boa. Não é uma média excelente, assim, de 20 e poucos % de retorno, mas é acima do CDI. Então, perfeito. O que seria uma média boa, assim, na sua visão, de maneira geral? Assim? Grosseiramente falando, acima de 20 é muito bom, acima de 15 é bom, entre 10 e 15 a gente já não brilha mais o olho, né? Já começa a olhar para o CDI também, porque eu tô junto com os investidores aqui, tem muito dinheiro meu dentro do fundo, então eu falo, pô, se eu pudesse sacar, colocar no CDI e parar de trabalhar, né, não vou trabalhar só por esporte, preciso ganhar dinheiro também. Perfeito. Agora, você terminou aí de... Eu ia só fazer uma última pergunta sobre Marco Polo. Por favor. Confesso que não é um case que eu manjo direito, assim, eu já vi bem por cima em alguns momentos da vida, só que quando a gente está falando do setor de veículos, né, de certa forma ali, de mobilidade, a gente sabe que tem uma dinâmica nos próximos anos de alteração bem grande, né, como as pessoas se locomovem, assim. Principalmente no que se trata de veículos elétricos. Aqui no Brasil a gente ainda tem a vantagem de ter bastante etanol, né? Assim, a gente sabe que também são veículos grandes, né, da Marco Polo de maneira geral. Às vezes a regra também não é a mesma para veículos pequenos, que é o grande debate da população. De certa forma, quando você olha para o futuro, essa mudança no estilo de mobilidade urbana e às vezes também no interior, dependendo dos casos, isso afeta a tese de alguma forma? Ela tem feito algum tipo de parceria nesse sentido para tentar estar um passo à frente? Como que tá? Ela já está desenvolvendo ônibus elétricos, tem volume super baixo ainda, mas tem carroceria de ônibus elétricos. Não afeta tanto ela do ponto de vista tecnológico, porque ela faz tudo fora chassi e motor. Então o que ela faz? Teto, parede, cadeira, né? A parte que não muda. Assim, se colocar um motor elétrico ali, ela faz a mesma coisa para o motor elétrico. O risco que é introduzido é que hoje ela tem parcerias com as montadoras, né, que fazem motores a diesel. Ela vai precisar fazer essas mesmas parcerias, né, com empresas que façam ônibus elétricos se migrar para esse tipo de ônibus no futuro. Né, mas é um player completamente dominante aqui no Brasil hoje. Ela tem mais de metade do mercado. Esse mercado é um oligopólio, assim, tem poucos produtores de carroceria. Com quem que ela concorre aqui no Brasil? Com a Boscar, Comil e a Caio, são as principais. E o Brasil é um mercado difícil porque cada município, cada empresa de ônibus quer o ônibus de uma determinada maneira. Então, o nível de customização do ônibus, eu não sei nem porquê, nem faz muito sentido para mim, mas o cara quer escolher onde é que tá a porta, se ela tá no meio ou na frente no ônibus. Né? Daí tem um município de sei lá onde que tem requisições específicas para o ônibus. Então a Marco Polo tem uma operação que é muito flexível para atender essas coisas. Então é difícil um cara de fora vir aqui e montar uma super operação que tem 30 itens de customização, né? Na minha cabeça o ônibus podia ser tudo igual, pouco importa onde está a porta, se está no meio, na frente, mas o cliente gosta da porta no meio, você faz a porta no meio. Então eu vejo um risco baixo dela não ser um player atuante em qualquer mercado aí que envolva ônibus aqui no Brasil. Legal. Agora, uma das teses mais polêmicas da história do Stock Pickers, eu diria, etc., que foi certamente, essa eu posso falar, certamente foi a tese que mais viralizou, já falada nesta bancada. Sim. Os recortes do programa que falavam dessa tese
caminharam pela Fintuit, até chegou no correio quase pra nós. Chegar, né? Quanto é forma, é verdade. Já sei qual que é. Você já sabe, né? Muito bem. Que é a Multilaser. Só que uma coisa que eu e o Henrique a gente queria muito, né, procurar, foi, a gente escutou uma vez, o negócio viralizou de uma maneira boçal, né? A gente conversou ali e tal. Vamos tentar achar outra pessoa inteligente que tenha isso também na carteira pra gente ouvir de outra pessoa a visão dela. Pois então, conseguimos achar mais alguém e que tem também ela como uma desses pivôs, digamos assim, da carteira, né? Uma das principais posições ali. Então eu queria ouvir um pouco de você em cima dessa polêmica. Tem muita gente que publicamente diz que não é um bom negócio, etc. Eu queria ouvir a sua visão. O que você acha sobre Multilaser? Por que tamanha convicção? Legal. Já vou começar aqui na defensiva, que também já fui muito criticado por falar disso, né? Mas o que chamou nossa atenção para a tese? A Multi tem 10 anos de informações públicas. Consegue levantar os demonstrativos financeiros a partir de 2012. De 2012 até o fechamento do ano passado, ela cresceu 22% ao ano. E o ano passado foi um ano ruim, que caiu a receita. E o retorno sobre capital dela, o ROI, não o ROIC, o retorno sobre patrimônio líquido mesmo, é de 21%, que é super difícil de conseguir. Né? Então, sempre todo mundo fala, poxa, a empresa não é boa, tal. Falo assim, 10 anos é bastante tempo, e os números dela são muito bons. E boas margens, navegou por ambientes macro muito diferentes, dólar caro, dólar barato, né? E fez esse histórico financeiro, tá? Isso que chamou nossa atenção no primeiro momento. O que eu acho que levou a empresa a ganhar um estigma negativo no mercado? Primeiro que as pessoas associam a empresa a uma linha de acessórios de computador, que é uma linha mais barata, né? Os mouses Multilaser. Então eu ouço toda hora, poxa, o mouse da Multilaser é ruim. Eu falo assim, olha, a Multilaser vende 5, 6 marcas de mouse. Tem um mouse de R$25, tem um mouse que custa R$1.000 e tantos, que eu não sei nem o que aquele negócio faz, porque parece caro, mas tem um mouse ultra bom. Né? É questão de portfólio. Assim, a pessoa que vai comprar o mouse de R$20, às vezes ela só quer um quebra-galho ali, ou não tem dinheiro, é melhor um mouse mais ou menos do que não ter mouse nenhum e não conseguir mexer no computador. Né? Então, eu não acho que faz muito sentido criticar a qualidade do negócio pela qualidade de um dos segmentos de produto que nem é tão relevante. Né? Hoje, a linha toda de acessórios de computador para multi é pouco relevante. Tá. Então, fica esse disclaimer aqui. E onde que ela ganha mais dinheiro assim? Então, hoje, o que é o negócio da Multi? Ela é um grande importador, fabricante e distribuidor de produtos tecnológicos não rocket science, assim, não... São produtos que a tecnologia já é bem aceita no mercado. Tá. Ela traz coisas... Grande parte da produção dela vem da China. A produção local geralmente é montagem ou produção de coisas mais simples aqui no Brasil. Em grande parte da motivação para isso é capturar benefício fiscal. E ela tem uma rede de distribuição muito capilar, que hoje ela vende para... Tem uns 40 e poucos mil clientes. Mas são pequenos varejistas, grandes varejistas, empresas, vende para governo. Então, uma rede bem capilar, assim, ela chega em clientes que tem uma lojinha só. Tá? É um tipo de canal difícil de construir ao longo do tempo. Né? E uma coisa que eu gosto do modelo de negócio dela é que ela não tem um enorme compromisso com uma linha específica de produtos. Eu já conto o problema dela, tá? Porque ela tá barata, mas, por exemplo, eles vendiam uma linha grande de smartphones. E agora eles estão saindo dessa linha. Ele fala, pô, smartphone não está dando dinheiro, eu vou parar de vender smartphone, eu vou vender outra coisa. Então a lógica do negócio deles lá é, eu vou trazer um produto da China, que é produzido muito barato, né? Vou distribuir isso com eficiência extrema aqui no Brasil, de maneira que eu consiga entregar esse negócio na ponta mais barato que os meus concorrentes. Ele é um low cost player ali. Ele quer entregar sempre o melhor custo-benefício em N produtos. Tá? Eles têm hoje 6, 7 mil unidades diferentes dentro da Multilaser. Desde dessas coisas que a gente conhece, de acessório de computador, até equipamento de rede de internet, de infraestrutura mesmo, não é só modem, é coisa que vende para servidor de internet. Tem moto elétrica, tem equipamento de exercício, batedeira, liquidificador, decoração, coisa de criança, coisa de cachorro. Tem de tudo lá. É um enorme supermercado que vende para varejistas, né? Hoje eles só vendem para o consumidor final através do site. E essa lógica de
de selecionar produto por rentabilidade, eu acho que é o que faz sentido mesmo. A métrica interna da empresa é quanto é que está rentabilizando o capital investido no estoque desse produto. Qual que é meu ROI do produto. Se ele está acima da minha meta, legal, mantém. Caiu abaixo da meta, para de vender esse negócio, traz outra coisa da China e vamos vender. Eu acho que funciona. Seria um player de eficiência. E os caras são espartanos. E pensa cabeça de alocação de capital mesmo. Alocação de capital. O CEO fala, se eu pudesse... É a mesma cabeça que eu falei aqui agora. Se for melhor investir em CDI do que comprar estoque de qualquer coisa, eu invisto no CDI. Perfeito. Ele também é um grande acionista da empresa lá. Tem um pouquinho mais de 40% da empresa. Né? Então, os caras são conscientes em retorno sobre capital. O que lançou a empresa em problemas? Né? O que aconteceu? Quando estourou a pandemia, toda aquela história de novo normal, montem home offices e tal, aumentou muito demanda de acessórios de computador e algumas outras coisas. Vou dar um exemplo aqui mais fácil de entender, que é webcam. Tava todo mundo fazendo videoconferência, explodiu a demanda por webcams. E a Multi sempre teve uma cultura de ter estoques confortáveis, porque um dos diferenciais dela era entregar muito rápido, que para o varejista pequenininho, ele não tem dinheiro para ter estoques grandes. Então o estoque dele é a prateleira. Acabou, ele quer que chegue rápido, porque senão a loja fica sem. Perfeito. Então a Multi sempre tinha estoque para vender e entregar rápido, que isso era um nível de serviço para o cliente dela. Quando a pandemia veio, teve esse efeito de aumentar muito a demanda de alguns tipos de coisa e teve muito problema de logística. Então a importação da China, imagina o tanto de problema que estava dando. Então eles tomaram uma decisão de ter um estoque maior ainda, porque falaram assim, eu preciso ter estoque e eu não posso ficar sem estoque se der problema no navio chinês lá. Então eles engordaram o estoque. E foram um pouco otimistas em quanto tempo isso ia durar, né? Porque eles tomaram uma revertida de demanda, das coisas voltarem para o velho normal, né? Que não virou novo normal nada. E pegando o exemplo da webcam, um dia o pessoal falou, bom, já tenho uma webcam, não preciso de mais webcam, então não vou mais comprar para os próximos, sei lá, X anos aí. E a Multilaser estava com um estoque de webcams gigantesco, que é um produto semi-perecível, né? Não estraga rápido, mas se você ficar 5 anos com o negócio no estoque, daqui 5 anos já tem a webcam Super Plus, etc. Você não vai mais conseguir vender aquela. Então eles foram forçados, foi uma decisão de negócio, mas eu não via nenhuma alternativa melhor, a queimar estoque num nível muito agressivo, né? E deu um puta prejuízo no último tri do ano passado e no primeiro tri desse ano. E eles tiveram um problema lá com a RP também, que foi um problema mais pontual, né? Mas foram migrar a RP, deu pau. Na hora de fazer expedição de produtos, tava super lento a separação de produtos, então eles ficaram, resumindo a história, 1 mês e meio faturando menos do que deveriam, porque eles não conseguiam despachar, né? Assim, junto com o problema do estoque. Então a empresa deu 550 milhões de prejuízo em 2 trimestres, que é uma destruição de valor grande, tá? Foi bastante relevante de fato. Mas, olhando para isso, a gente já era acionista, tá? Já tinha comprado antes, não sabia que ia acontecer essa história toda, não tinha esperado. Mas acabou que a gente comprou mais depois desse evento, porque a ação caiu demais. Mas quando acontecem essas coisas terríveis assim, entra na nossa tipologia de teses de investimento em atletas de elite resfriados. Assim, o que é o ponto? Você tem lá um puta atleta, o cara corre pra caramba, super bom. Pegou pneumonia. Puta, se colocar ele pra correr, obviamente ele não vai correr. E vai ficar um tempinho até se recuperar. Ele vai ser um atleta ruim pra sempre? Não. Mas sabe que o Twitter é inclemente, né? Você coloca lá o vídeo do cara correndo com pneumonia, esse cara não corre nada e tal, começa a tacar pau. E quando a gente vê uma situação dessa, o que a gente quer saber? Se o mal é temporário ou não. Se é um negócio que vai passar, né? Ou se não tem jeito, né? Se o cara bateu o carro, quebrou a perna inteira e vai ficar mancando pro resto da vida, melhor não apostar que ele vai ser campeão de corrida. Mas se for ali um negócio mais leve, ele volta para o desempenho padrão. No caso da Multi, esse problema do estoque foi um negócio inédito. A gente pesquisou bastante nos números para ver se tinha indícios no passado de coisas assim, conversamos com os executivos, eles nunca tinham passado por um erro de estoque tão grande. E esse negócio da pandemia foi uma coisa muito atípica, né? Foi um choque de demanda muito fora do normal. E eles admitem abertamente, falam assim, erramos a mão aqui no estoque. Então, assim, qual que é a chance de, porque eles tiveram esse problema de estoque, eles terem problemas de estoque iguais no futuro? Eu acho que é muito baixa. Eu acho que o risco agora é deles terem pouco estoque, porque eles são tão queimados por causa desse problema,
que as políticas de compra de estoque atuais são muito mais espartanas do que elas eram no passado. Mas eles estão super atentos para isso, não vai comprar estoque exagerado de novo nos próximos anos. E o problema do RP é, assim, não vão ficar trocando de RP toda hora, né? Agora foram para SAP lá, vai passar 10 anos sem precisar mexer com isso. Então eu considero que é uma coisa claramente temporária. E um dos principais elementos dessa tese também é preço, porque a ação está muito barata. Se você considerar que ela volta para a média do que ela era antes do IPO, captou 1,9 bilhões no IPO. Se você considerar assim, ó, esse dinheiro foi todo mal investido, joga fora. 550 foi embora mesmo, né? Aí perdeu, e o resto joga fora. Faz ela voltar para o que era antes do IPO. Ainda vale mais do que está na tela hoje. Então, o principal pilar é, olhando sinteticamente falando, tem várias questões aí que você colocou, né? Mas são 10 anos. Essa história que você contou, basicamente reflexo de 10 anos de resultados excelentes que a empresa entregou, uma história que não é de pouco tempo para cá. Teve um soluço, digamos assim, mas que você não acredita que vai perpetuar, inclusive a empresa assumiu e aprendeu bastante com isso. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, olhando para o histórico, você disse que a empresa está descontada, acho que esse é o principal pilar. Mas quando a gente olha para frente, você, além de todos esses pontos, que já te dá bastante conforto, você vê crescimento? Eu acho que é possível ter crescimento, mas não depende de crescimento. Porque esse negócio, o principal uso de capital é estoque. Então, se eu falar que a empresa, em vez de crescer, vai ser reduzida pela metade, ela gera muito caixa. Porque o estoque diminui, né? Ele vende o estoque atual, não compra estoque novo, então ela gera caixa absurdamente. Então, no preço que está hoje, a empresa para de pé tranquilamente, não crescendo ou diminuindo um pouco. Mas pode haver crescimento, tá? Nessas horas que o negócio está no meio do soluço ali, a gente só olha para coisa ruim, né? Até a nossa filosofia de análise aqui fala, toma conta das coisas ruins que podem acontecer. Porque se o cenário bom acontecer, ótimo, né? Se vier uma surpresa positiva, a gente fica feliz e pronto, não precisa tomar conta dela. Mas tem iniciativas legais. A Multi fez uma série de parcerias com marcas famosas internacionais de linhas de produtos específicas. Por exemplo, tem uma empresa que faz drone, que chama DJI. Né? Traz drone para cá, representante exclusivo no Brasil desse negócio. Tem várias dessas, tem televisão da Toshiba. A gente não coloca isso na conta, tá? Precificado a zero lá, o crescimento que vai vir disso. Ela pode expandir para outros segmentos, porque o modelo de negócio dela não é fiel ao produto, né? Qualquer coisa que seja produzida na China, né, importada para cá de uma maneira eficiente e vendida pelos mesmos canais, é um candidato de produto da Multi. Inclusive a tese do IPO era expandir, né, aproveitando essas oportunidades. Então, assim, oportunidade de crescimento tem. A empresa, lá atrás, em 2010, ela vendia cartucho de impressora, mídia regravável, sabe aqueles tubos de CD? Não sei se vocês são dessa época, vocês pegaram os tubos de CD. Sim, o tubinho de CD Tubão de 100 CDs regraváveis. Ela vendia isso e pendrive. Era um portfólio super simples. Mudou completamente de lá para cá. Né? Então, assim, pode crescer. Mas aí que eu gosto de preço baixo, né? Se não crescer, eu tô preocupado? Não depende nada dela crescer. Se ela ficar faturando o que tá, um pouco menos, dá certo igual. O que ela precisa é retomar uma rentabilidade minimamente próxima da histórica. Na verdade, ela não precisa chegar nos 21% históricos. Se ela chegar num 15%, já vai me dar um retorno que eu vou ficar contente. Então essa é a tese que a gente gosta. Assim, ela precisa ser tão boa quanto era no passado? Não. Precisa ser um pouquinho pior, né, e não precisa crescer. Aí o preço faz sentido. Eu acho uma boa tese. Né? É uma posição grande que a gente tem em carteira. Nesse preço, eu adoro a tese. Agora, tem um ponto aqui, Henrique, que essas duas primeiras teses, que aliás, cada uma delas aqui já deu um PQI já. Já. Mas tem um ponto que eu acho importante, que a gente conversa menos com esses gestores, eu gostaria de ouvir a sua opinião, que é o seguinte. Algo que está barato pode continuar barato por muito tempo, inclusive, de repente, para sempre. Né? Se ninguém parar para olhar, se ninguém investir, se ninguém for atrás, não vai ter gatilho, né, como a gente costuma falar, para esse preço andar. Então, normalmente, aquelas conversas de happy hour, almoço com o mercado, acabam te ajudando para pegar esse cheiro, né? Quando você está investindo nesse tipo de negócio, são empresas que claramente estão mais fora do radar, até por isso o desconto também, né? Estão mais fora do radar, o mercado olha menos ou olha com menos carinho.
Você se preocupa com essa questão de gatilho? Como é que você lê isso para esse tipo de tese? Eu me preocupo com gatilho, eu não tenho problema em esperar alguns anos até o gatilho acontecer. Que é um dos problemas, não só da Multi, o varejo, né? A Multi não é varejo exatamente, ela é fornecedor do varejo. Então ela não precisa que a loja dela especificamente venda as coisas, né? Ela precisa que alguém venda para ela poder fornecer para essa pessoa. Então uma derivada para baixo ali fica menos volátil. Mas depende de demanda reaquecer. Mas, assim, o que é o anti-gatilho aqui, né? O que é a história da tese dando errado? Ó, o varejo brasileiro não voltou, a demanda vai continuar baixa para sempre, de todos os itens que a Multilaser vende, que é acessório de computador, coisa para casa, coisa para cachorro, coisa para criança. Pô, qual que é a probabilidade de todos esses setores ficarem ruins para o longo prazo? Só se aquelas teses mais extremistas acontecerem mesmo, ó. Deu tudo errado, política horrorosa, explodiu a dívida pública, virou Venezuela e ninguém mais vai comprar tapete sanitário de gato, né? Sei lá se tem isso, tem de cachorro. Mas assim, as coisas voltando para uma normalidade próxima da nossa, né, e sabendo que é uma empresa que tem flexibilidade para vender qualquer coisa que a China produz, o que eu estou apostando é na retomada para média do varejo brasileiro, e que a China vai continuar sendo um produtor muito eficiente de um monte de quinquilharia. Que eu acho que vai continuar por algum tempo aí. Não estou vendo ninguém desbancando nos próximos anos. Né? Então, assim, gatilho nesse caso não precisa acontecer nada muito extremo. Precisa simplesmente reverter para a média do que é a demanda dos produtos que ela vende. Tá, mas e Marco Polo, por exemplo? Marco Polo é uma indústria cíclica, tá? Daí esse vídeo talvez seja usado contra mim no futuro também. Mas assim, ela vai passar... Sim, eu acho que a indústria vai passar por um período bom e depois do período bom vai entrar num período ruim de novo. Né? Mas o lado... Eu tô falando isso aqui agora porque podem ter vários anos bons. Então, assim, o que é o gatilho para ficar ruim? É o mesmo indicador que a gente está olhando, que é a idade média da frota, e pro outro lado. Se em algum momento venderem tanto ônibus que começa a ficar distorcido para o lado errado, né, vai acontecer o que aconteceu no passado. Vão parar de comprar ônibus até ter problema de novo. Então você se preocupa com o ciclo também? Me preocupo com o ciclo. Esse ciclo de indústria tem que dar uma olhada. É diferente do ciclo macro, né? Um ciclo mais específico ao setor. Né? Mas aí a lógica tem duas alternativas. Ou essa indústria meio que para na capacidade produtiva, né, que ela precisa para produzir um pouco acima do volume de manutenção e lentamente converge para a idade ideal ali dos ônibus, que aí a indústria não vai ficar com uma sobrecapacidade muito relevante. Esse é o cenário bom, assim, é o setor evoluindo de uma maneira organizada. E o setor evoluindo de uma maneira desorganizada todo mundo fica super animado que está vendendo ônibus pra caramba muito caro, cria uma super capacidade, que a hora que chegar ali na média normal, é porque o cara estava vendendo uma quantidade de ônibus que ele não vai conseguir sustentar. Aí ele olha para uma fábrica com uma capacidade ociosa enorme e fala, poxa, ferrou, eu tenho que ocupar isso de algum jeito. O que eu vou fazer? Vou abaixar preço para aumentar volume. Só que aí ele começa a rejuvenescer demais a frota e entra numa espiral negativa, né? Entra no período de baixa. Isso a gente está olhando, assim, como é que vai evoluir essa relação entre capacidade produtiva do que a Marco Polo vende e o que tem de demanda normal, né, nesse setor. Agora, só antes de talvez pegar mais umas teses aí, isso me gerou uma dúvida aqui enquanto você falava, que é o seguinte: você comentou ali no começo um pouco do perfil de como o processo de investimento de vocês, o jeito que vocês pensam em relação a ações se traduz em carteira. 10 empresas geralmente, né, na média, sendo que 5 delas são ali o que concentram o volume de dinheiro do fundo, são as principais teses, e que neste momento especificamente, por uma série de razões que nós comentamos aqui no episódio de hoje, vocês estão praticamente sem caixa, né? 100% alocados ali. Mas e quando o cenário é o inverso? Ou seja, a gente tem aí um mercado pujante, igual, parou as historinhas tristes, está tudo maravilhoso, a bolsa andou, etc. Vocês têm vocês são criteriosos ao mesmo nível de, assim, ou não ter investimento, tipo, não ter investimento, mas quase não ter nada, diminuir muito, fazer bastante caixa, como é que é isso? A gente diminui até o limite regulatório, que é o 67%, porque a gente não quer pagar mais imposto de renda. É isso. Né? Mas acontece isso, né? Qual que é a nossa lógica ali? As ações começam a ficar caras, a gente fala, bom, chega um ponto em que eu prefiro ter CDI do que investir. Então eu começo a vender
independente de ter uma outra ação para alocar ou não, nesses cenários tipo 2021. Aí a gente começa a juntar caixa, porque eu vendo algumas coisas que estão caras demais e não acham de pôr. Aí a gente flerta com 33% que eu posso ter em caixa. Né, e começa a ficar defensivo, porque isso é uma coisa ruim de fundo de ações, né? Você é obrigado a estar 67% investido no mínimo. Né, mas a gente começa a querer proteger o portfólio de alguma maneira ali, escolhendo as coisas que vão cair menos, né? Porque assim, geralmente dá para achar coisa. Mas que tem não tá esse momento supercaro. que você fala assim, vai cair daqui a pouco? Tem. Tem? Vou contar uma história aqui sem nomes, obviamente, né? Mas em 2021, tava numa mesa com acionistas de empresas de tecnologia listadas. E os caras, um olhou pro outro e falou assim, nossa ação tá cara, né? Ele falou, tá caro, mas não conta pra ninguém, né? Vamos ver até onde vai. O problema é que, assim, quando tá muito caro, muito fora do normal, é aquela história de risco de fazer short. A gente até estudou lá uma cesta de shorts. Pegamos algumas empresas que a gente achava que estavam super cara, montamos lá a tese de short e não tivemos coragem de puxar o gatilho, porque o mercado pode continuar errado por muito tempo, né? Pode ficar vários anos super precificado. E na ponta short você está apostando em timing. Eu não gosto muito de tese que se eu errar o timing eu me ferro, né, no final das contas. Assim, nas nossas teses hoje, se eu ficar preso na ação muito tempo, ainda tá ok, assim, vai me dar um retorno legal. Porque eu comprei barato e a empresa tem um retorno sobre o capital investido interessante. Short não é assim, né? Se você errar o timing... É doloroso. Mas é que isso eu nunca ouvi, em momentos que o mercado tá caro demais e que por regulação você precisa estar comprado de qualquer jeito, você vai procurar ficar defensivo no final do dia, procurar os papéis que eventualmente vão cair menos. É porque, assim, tem que ser sincero, né? Fala, gestor de fundo de ações, fala, pô, bolsa é sempre bom? Não, tem época que se pudesse não estar na bolsa, eu não estaria. Né? Mas o benefício fiscal de fundos de ações é muito bom. 15% de imposto de renda e você só paga quando você resgatar. Então, no nosso fundo, eu nunca paguei imposto de renda. Né? Eu nunca fiz um resgate, eu tenho a maior parte do meu patrimônio lá, e eu não quero pagar os 15%. Fala assim, tira, deixa um pouquinho fora e volta. Não quero. Assim, vou ter que pagar 15%. A diferença de retorno, de deixar esse imposto devido no futuro lá, rendendo, é muito grande. Em períodos longos, né? Mas eu faço a conta assim, se eu ficar 30 anos sem pagar imposto de renda e pagar só lá na frente, dá uma diferencinha boa. Dá algumas dezenas de pontos percentuais de diferença do teu patrimônio só porque você não pagou imposto de renda no meio do caminho. Então, assim, quando tá tudo caro, a gente tenta se proteger, porque é melhor que pagar imposto de renda. E aí, você deu esse exemplo de 2021, que claramente o setor de tecnologia estava talvez super precificado, Cantaram né? a bola. Cantaram a bola. E assim, até mesmo as discussões sem ser essas de bastidores, né? Era meio que o debate, assim, da galera. Pô, não é possível que tal empresa tá subindo aí de não sei quantos % desde o IPO. Aí passaram-se alguns meses e a gente viu um pouco da verdade vindo à tona. Claro, o ambiente macro mudou bastante também, isso é claro. Antes da gente entrar um pouco mais em algum outro detalhe de tese, atualmente você enxerga algum setor que esteja claramente agora... como que é? Ao contrário, como fala em português? Subprecificado. Subprecificado, assim, você enxerga algum tipo de O setor, Stetter, algum ele tipo de veio empresa? com o alter ego do INSPER dele hoje. Usando vários anglicismos. Hoje eu vim bem Cash, INSPER boy. fala man. Fala, man. Um abraço pro Kenzão. Que não veio do INSPER, mas poderia claramente Mas que poderia ter vindo. claramente ter vindo. Ó, hoje varejo tá barato, né? Só que o problema de varejo é que é uma operação naturalmente alavancada. Mesmo que ela não tenha dívida, o custo fixo do varejo é muito pesado. Né? Então o volume de vendas ali interfere muito no lucro líquido. Uhum. Né? Então, assim, é um setor que a gente está olhando e fala assim, poxa, tem coisas baratas em varejo, só que eu não sei ainda se é a melhor coisa que tem para investir hoje. Você vê que a gente tem de varejo o multi que está na segunda derivada. Sim. Né? Mas é um setor que... É só ver do que a galera tá falando mal, né? Uhum. Tá todo mundo falando mal, falando que é uma desgraça e tal. Geralmente é o que vai estar mais barato do que deve. Tem umas empresas que não estão baratas também, né? Porque tem umas que eram muito caras, agora pra mim estão levemente caras. E tem umas que eu acho que vão quebrar, assim, que estão baratas, mas não tem muita salvação. E não vou citar nomes, tá? De perguntar. Não, claro que não. Mas você realmente acha que nesse momento a gente ainda vai ver alguns corpos estendidos aí adiante, principalmente no setor? Eu acho que sim. Porque é uma operação difícil de manter muito tempo em longo inverno, né?
Esse é um modelo que não resiste tanto a pancada, assim. Se você tem uma operação de loja física muito grande, não dá para você falar, poxa, eu vou aguentar aqui alguns anos até o mercado melhorar. É difícil, né? Tá meio difícil de encontrar essa luz no fim do túnel, né? Quando que vai ser essa virada de mercado, né? Mesmo com o juro caindo aqui, aí você tem o cenário lá fora pressionando, então, puta, tá... Eu vou dar um pitaco aqui, né? Não é uma previsão, é só um chute. Eu acho que demanda vai reaquecer mais pro final do ano que vem. Porque expectativa de queda de juros não é igual aos juros baixos. Você precisa dos juros efetivamente baixos para aquecer demanda. Né? E pelo ritmo das coisas aí, os juros vai estar num patamar mais normal daqui 6 meses, 9 meses. Né? E a empresa precisa de um tempo operando com juros baixos para ficar bem de novo. Então vai demorar um pouquinho, eu acho. Eu queria falar sobre um segmento aqui, que você até tem uma posição no setor em específico, que também é sensível a juros, que é o setor de real estate, né? Você tem uma posição em Exetec, e quando a gente escuta as pessoas falando sobre as empresas do setor, a Exetec é sempre mencionada como uma empresa que erra pouco, né? O pessoal que é focado em trazer bom retorno, que faz projetos até grandiosos, né? Muitas vezes a gente vê um prédio sendo construído pela Exetec, você passa na frente e fala, pô, que legal esse prédio, pô, quem sabe um dia, né? Só que quem sabe um dia é ótimo. Só que o setor, ele tá também desafiador, né? E ele é sensível a juros pra caramba. Qual que é o racional por trás dessa em específico? Essa tese foi um pouco mais cíclica, tá? A gente entrou num preço barato em Exetec, num momento que claramente estava ruim para o ciclo, e, como você falou, tem muita correlação com o nível de juros. Então esse setor também está fraco há muito tempo. Eu acho que quando os juros caírem, deve ter uma retomada de demanda. E nós escolhemos a Exetec exatamente por essa razão. O setor de real estate, você quase está escolhendo um gestor, né? Porque ele tem que acertar no projeto, fazer uma boa alocação de capital e tem um pedaço operacional ali, ele tem que ser eficiente na construção. Mas o operacional, para mim, é meio commodity. O que faz grande diferença é a capacidade dos executivos de escolher bem o terreno, escolher bem o produto e lançar na hora certa. Então, a Exetec para mim é um player conservador. O risco para mim de investir em real estate é a empresa se empolgar demais, fazer um monte de lançamento enquanto o mercado ainda está ruim e quebrar a cara, né? Ficar com um monte de estoque lá rendendo zero na mão. Né? Então, tem algumas empresas até que largaram na frente, né? Que lançaram muito mais, mas eu prefiro estar mais seguro aí, uma empresa que dá passos mais cautelosos. E uma outra, que até batendo um papo antes da gente começar, você falou que é uma tese interessante que você gosta bastante, é Porto Seguro, né? Sim. A Porto é um dos poucos IPOs que deram certo, né? Eu falei mal de IPO aqui, mas ela tem uma história de ter gerado muito valor para o acionista pós-IPO. Já está listada na bolsa há muito tempo, nem sei quantos anos, mas décadas. E o preço dela caiu. A gente entrou nessa tese no finalzinho de 2021 e a maior parte das compras foi ao longo de 2022. Ela sofreu um pouco nessa época por causa de um movimento também atrelado à Covid, né? A Covid deu um monte de confusão. Como os carros pararam de circular, o nível de sinistralidade, que é quanto que os carros estão batendo na rua, caiu muito. E a indústria de seguros começou a precificar as novas apólices com base nessa nova estatística de acidentes, muito mais baixa que o histórico. Então foi vendida uma safra de apólices baratas, comparadas com o preço histórico médio delas. Quando os carros voltaram a circular na rua, eles voltaram a trombar com a mesma estatística de antes. Olha o Lazo batendo aí na rua, piscando o carro da galera. Dando prejuízo aqui para os nossos investimentos. Mas enfim, quando voltou ao normal, ficou a safra de apólices baratas com o nível normal de acidentes de carro. Então a indústria perdeu rentabilidade. Não foi um efeito específico da Porto, né? Todas as seguradoras de carro sofreram do mesmo mal. Quando a gente viu isso, a gente ficou olhando e falou, bom, a indústria de seguro é famosa por fazer conta bem feita, né? Falei, eles vão reprecificar esse negócio. A grande dúvida é quanto de cliente eles vão perder quando a reprecificação for feita, porque vai ter que subir bastante o preço. Só que nós vimos eles reprecificarem quase 40%, deu por volta de 40% de ajuste de preço mesmo. E a base ficou constante, não perderam o cliente, ficou meio no 0 a 0. Quando a gente viu isso, falou assim, poxa, isso aí claramente vai voltar à rentabilidade normal, porque ele já subiu o preço. Né? E o carro não vai bater mais do que a média histórica, ele vai bater, o pessoal tem lá o histórico longo, né? E aí que a gente entrou mais pesado nessa tese. Ela está retomando rentabilidade. Né? Essa safra tem um tempo, até todas as apólices antigas expirarem e serem renovadas com preço novo, mas é uma tese que para a gente é até pouco arriscada, né? Porque esse efeito vai acontecer.
E no seguinte sentido, você falou sobre a EZTEC, que é um player que, conforme os juros vão caindo, é natural, né, que o setor se beneficie. Na parte de seguros, a gente costuma ouvir o inverso, né, que são empresas que, quando o juros sobe, elas costumam se dar bem. No caso específico da Porto, isso também é verdade? Não é tanto, por dois motivos. Um é que ela tem um portfólio relevante de pré-fixado. Então, foi beneficiado aí pela queda de juros. E se você pegar o histórico de rentabilidade da empresa e a curva de juros, não oscila tanto com o CDI. Né? Em grande parte porque a seguradora é igual ao banco, que a conta de precificação deles parte. Qual que é o retorno que eu quero ter no final do dia? E no meio dessa conta está qual que é o CDI agora, que vai rentabilizar o meu float. Float é o dinheiro que fica parado lá de apólices que foram recebidas e o sujeito, o Colasso não bateu o carro ainda, né? Só o dinheiro que o Colasso pagou do seguro até agora. Isso fica rendendo CDI. Mas está na conta. Ela vai ajustando a precificação de acordo com a curva de juros estimada para o futuro. Então é menos sensível para janelas longas de tempo do que o pessoal imagina. E aí eu acho que, para a gente fechar, uma outra empresa do setor de seguros, mas quer dizer, mais ou menos, não é na mesma linha ali da Porto, mas vocês têm exposição à Caixa Seguridade, né? Essa parte dos juros que a gente acabou de citar para a Caixa Seguridade também é verdade. E se puder falar um pouquinho também sobre a tese, faz tempo que a gente não comenta aqui na mesa. Legal. A receita financeira da Caixa Seguridade não é tão relevante assim. Então é verdade, eles ajustam um pouco o preço. Né? No caso da Caixa Seguridade, talvez seja um pouco mais difícil mexer no preço, né? Porque são produtos diferentes ali, de ticket mais baixo. Mas não é uma ameaça muito relevante. Tá? 15%, 20% da receita dela vem de receita financeira, então será um efeito pequeno em cima dessa fração. A tese de caixa, lá é uma operação bem diferente. Ela foi criada nos moldes da BB Seguridade. O que é o espírito da coisa? A Caixa tem um balcão de negócios muito grande, né? Tem um público muito grande, tem a área de financiamento imobiliário, que ela usa recursos subsidiados, né? Então elas são campeões lá em taxa baixa em financiamento imobiliário. Então essa demanda é muito segura de continuar ao longo do tempo, né? Eu acredito que a Caixa vai continuar sendo a principal financiadora aí de imóveis pelos próximos anos. E a Caixa Seguridade é, entre aspas, a venda do balcão da Caixa para seguros. É uma empresa apartada, em que ela opera através de joint ventures com várias outras seguradoras, vendendo seguros que estão atrelados a algum produto que a Caixa vende. Então ela vende seguro habitacional, que é um seguro obrigatório da pessoa contratar quando ela financia um imóvel. Então isso aí é venda garantida. Financiou o imóvel com a Caixa, comprou um seguro habitacional. Aí tem um upsell ali, né, uma venda adicional de seguro residencial. Tem seguros prestamistas, que são seguros de... Se a pessoa morrer ou ficar inválida, a família não herda as prestações de um financiamento que ele fez com a Caixa. E seguro de vida. São os principais produtos ali da Caixa. Em cada um dessas vertentes, ela opera com uma seguradora específica. E o que chamou nossa atenção? Historicamente, esse conjunto de joint ventures, a Caixa tinha 49%. Esse 49% é porque, como ela é estatal, se ela fosse controladora, ia ficar tudo sob a lei de estatal e tudo fica mais difícil na vida, né? Então, ela deixa o parceiro ser o controlador. E em 2021, eles fizeram uma reestruturação societária dessas joint ventures, onde eles continuam minoritários nas ações ordinárias, mas eles têm uma participação econômica maior, que vai de 60% a 75% agora. Então, assim, a grosso modo, simplificando a história, antes ela recebia 49%, agora ela recebe alguma coisa entre 60% e 75% das novas apólices que estão sendo vendidas. E esse aumento de fluxo de caixa vindo da mesma operação, a gente achou que não estava bem precificado no mercado. Que ela estava precificada como se fosse continuar nos 49%. Né? E tem a possibilidade agora que governos de esquerda são conhecidos aí por serem mais expansionistas em crédito concedido por banco público. Então, se a Caixa aumentar muito a concessão de crédito ou imobiliário ou de todo o resto, né, deve vender mais seguros do tipo que a Caixa Seguridade opera. Então, essa é a tese. Tá aí. Um geralzão nas principais teses da Ártica. Geralzão caramba, que, pô, fizemos 3, 4 PQI aqui de lambuja, pra quem acompanha o episódio. Vamos lá. Neymari, roda a vinheta. Show me, mano. Bom, vamos lá. Esse é o ping-pong, né? O momento do nosso programa que é bate-bola, jogo rápido, Marília Gabriela.
Perguntas e respostas rápidas do tamanho de um tweet, Henrique Stetter. 280? É isso aí. Acredito. Curtinho. Para começar com a clássica, a gente tem a biblioteca dos gestores e das gestoras, todos os nossos convidados que passaram por essas mesas têm lá seus livros sugeridos nessa biblioteca, você acessa ela no nosso perfil do Instagram, @stockpickers_, clicou no link da bio, biblioteca dos gestores, todos os livros estão lá. Ivan, um livro para nossa biblioteca. Boa. Vou falar de um aqui que eu acho que não tá na biblioteca de vocês. Boa. Não. Pegar um gancho que você perguntou dos ciclos de setor. O livro chama Capital Returns, que é uma coletânea de cartas de uma gestora que chama Marathon. E eles têm um framework de olhar como é que evolui essa dinâmica em setores que são intensivos em capital, né, de você ter uma demanda muito forte, ter preços bons, aí vai todo mundo lá, investe pra caramba, cria uma capacidade sobressalente, depois entra no período de vacas magras, e é legal para entender esse ciclo. Eu nunca tinha visto um livro trazendo esse framework, é um livro bacana de ler. Pro pessoal aí de velho investing que já leu um monte de coisa repetida, né, que tem uma pancada de livro parecido, esse é um livro um pouquinho diferente. Muito bem. Um trade de muita alegria na história da Ática. Olha, o que a gente mais ganhou dinheiro até hoje foi Unipar. A gente entrou em 2014, compramos a 4, 5, 6 reais, ficamos até 2019. Nesse período a gente ganhou mais dividendo do que a gente pagou pela empresa e saímos a 38 ou 39 reais. Então trouxe muita alegria pra gente. E um de grande aprendizado. De grande aprendizado, a gente investiu no turnaround da Lely Blanc. Eu conheci essa história de perto. Assim, foi uma tese justa que não deu certo. A gente ficou um ano investido e saímos com uns 30% de prejuízo. Antes do negócio, praticamente virou pó depois, né? Mas, resumindo a história, a gente viu 3 trimestres de melhorias consistentes de resultados, compramos e foram os últimos trimestres de melhorias de resultados. Depois só deu errado, enfim, o turnaround não foi bem sucedido, a gente pulou fora no meio do caminho, mas trouxe muito aprendizado, assim, de não confiar, é o que eu falei, né? Não confiar que tanta coisa vai mudar, assim. A reversão à média geralmente é mais provável do que tudo mudar e dar certo pro seu lado. Muito bem. Um fundo que não o seu. Olha, eu vou falar de um fundo que eu invisto, que não é competidor meu, né? Saiu bem, eu sabia que ele ia falar isso. É um clássico. Eu invisto com o Alfredo da Armor, né? Que é uma estratégia completamente diferente da minha, né, e eu ganho o benefício de encher o saco dele no WhatsApp com coisas de câmbio e juros, que não é muito minha praia. E aí você conversa com ele pra pegar esse... De vez em quando eu peço a opinião dele em algumas coisas macro. Legal, muito bom. Tem que admitir, né? A gente tem que ser esperto em pontos. Tem muita coisa que é melhor admitir que tem gente que sabe mais e ir lá perguntar. Boa, muito bem. E pra quem quiser acompanhar o trabalho da Ática, faz como? Eu tô no Twitter agora, não tão influencer quanto vocês. De vez em quando eu posto algumas coisas lá. Pouco, porque a gente tem que trabalhar também em gestão, né? Não posso ficar muito tempo lá, que Twitter é um dreno de atenção enorme, né? Você entra pra ficar 5 minutos, fica 2 horas. Sim. E a gente publica bastante coisa no site. Eu tenho feito lives mensais. Todo mês a gente escreve uma carta e faz uma live sobre a carta. Então, para quem quiser acompanhar aí o trabalho de gestão, acho que o melhor jeito é se inscrever lá no nosso site para receber as cartas. E a live, para quem não gosta de ler, é a versão falada. Mas é o mesmo tema. Muito bem, muito bom. Ivan, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Foi demais o episódio. A gente espera que você não saia daqui frustrado e volte outras vezes. Zero frustrado. Volto sempre que vocês me convidarem. A minha pergunta do ping-pong. Vai continuar entregando 30% ao ano? Retornos passados não garantem retornos futuros, né? Mas, assim, se eu perder dinheiro lá, eu perco o meu junto. Então, eu tentarei com extremo afinco. Muito bom. Agazão. Uma honra. Tamo junto. Quantos episódios você fica fora? Só pra Umzinho. Um só? Só o próximo, que só vai ser próximo. Com... Opa. Descubra a semana que vem. Pior que já tá fechado. Mas não vamos falar. Não. E Morning Call eu pego também enquanto você tá fora. É isso aí. Bom ressaltar, né? Pra você que às vezes não sabe, embora acredite que nossa audiência conheça dessa história, todos os dias, ali por volta das... umas 8h20 da manhã, o Morning Call saiu. Já tá disponibilizado. Já tá de pé no ar. 8h20, Neymar. Neymar nem sabe que a gente tá falando. Neymar tinha que apertar. Ô Neymar, uma dica pra você, tá? Pra você, Pitanaco, seria legal pra gente ganhar mais vida no programa. Sabe o que eu pensei? Pensei agora.
Tem a voz de Deus ali, que é aquela caixa de som ali, e eles nunca apertam o botão pra falar com a gente. Seria muito bom se eles fizessem isso de vez em quando. Tem que saber se dá pra captar. Exatamente, essa é a minha dúvida. Que eu não sei Mas responder seria porque bom, eu não sou seria do time bom. técnico do Stock Pickers, mas o nosso Exatamente. time vai responder essa pergunta depois. Mas Vai é curtir. isso. É isso aí, tá? 8 e Colinha vai pouquinho. assumir ali 8h20. Info Morning Radar. For Morning Radar. Ficará com o Mitchell, não comigo, né? Perfeito, durante vai esse rodar período. tudo certinho. É E isso. você vai pra onde? Vou dar um pulinho em Portugal e depois na Itália, Olha né? lá, velho. Comer Que é isso? Comer muito bem, com certeza. Que é isso? Tá bem Henrique alimentado Henrique em terras Stetter, europeias. Henrique Stetter, muito bem, muito bem. Isso aí, vai curtir as férias, muito bom. Bom, é isso, acompanhe o trabalho da Ártica, já demos os caminhos pra vocês, esse foi mais um episódio do Stock Pickers, a gente vai ficando por aqui, um beijo, tchau! Show me the money.